Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7. Esse é o seu canal Brasília no Ar TV. Eu sempre te peço, se inscreva no canal Brasília no Ar TV, toque no sininho, para quando a gente estiver com conteúdo maravilhoso, você vai ser o primeiro a receber aí, no conforto da sua casa, no seu carro, e acompanhar junto com a gente esse canal que tem o intuito de levar até você gente como a gente. Pessoas que faz Brasília, o Brasil, o mundo acontecer. Hoje, galera, o cara é pátria, família e liberdade. Se o capitão convocou, ele obedece. Eduardo Torres, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Derbal. Prazer recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço aqui, o prazer é todo nosso estar participando com vocês aqui desse bate-papo. E olha, galera, se eu fosse você, eu não saía daí. Vamos contar tudo e mais um pouco. Eduardo vem como pré-candidato a uma vaga de deputado distrital por Brasília. Tem muita coisa boa para falar, não é isso, Eduardo? Se Deus quiser, vamos ver aqui, né? Parece que tem pergunta para colocar a gente na parede aí. Olha o tanto de papel, Eduardo. Não vai levantar aqui não, Derbal. Cada folha segura tem 35 perguntas. Você segura, Sangue mano. de Cristo, hein? Vamos lá. Gente, e eu quero falar com você, que é a minha audiência é o motivo da nossa existência. Toque no sininho, se inscreva no canal e olha, o homem já tem quase 20 mil seguidores. E por causa desse programa eu quero ver isso dobrado. Então entre lá, @Eduardo Torres Brasil. É isso? Isso mesmo, vamos lá. Vamos bater 50 mil, Vamos melhor. bater 50 mil. Aqui só dobrar. 50 mil tá bom, aí, tá bom, ótimo. Todo assim mundo legal. aí entrando e compartilhando e clicando aí nas postagens do Eduardo, que tem muita coisa boa. Eduardo, tu é filho de Brasília, meu irmão? Filho de Brasília, né, irmão? Que Nascido bacana. e... Não dá nem pra dizer crescido, né? Porque não cresceu muito. Mas nascido e criado na cidadezinha chamada Ceilândia. Que legal. A turma conheceu bastante aí, que o presidente trouxe isso à tona, Ah, né? é verdade. Ficamos aí internacionalmente conhecidos a cidade de Ceilândia. Que bacana. E ele gosta de ir lá comer um churrasquinho de gato, né? Já fui lá de moto algumas vezes na Ceilândia. Vai, E sempre eu acho que eu já pode. fui naquele churrasquinho gostoso, rapaz, ali naquela avenida principal. E ele fez um vídeo há um tempo atrás lá. Ceilândia é uma cidade muito boa. Agora, para falar de Ceilândia, você tem que explicar, né, Eduardo? Pelo amor de Deus. É sul ou é norte? Porque Ceilândia está gigante. Além de gigante, já não é só sul e norte, né? Porque aí você tem sol nascente, que É já verdade. se tornou independente. É verdade. A gente já trata algumas áreas com essa independência. Eu cresci na Ceilândia Norte, mas que se tornou centro, né? Principalmente com a chegada do metrô. Principalmente com a chegada do metrô, a gente tem a estação do metrô ali no centro. Meus pais moram ali pertinho ainda. Então a gente denomina ali, de um lado da Hélio Prates, a norte, do outro lado, sul. Mas aquelas quadras que estão no meio ali, descendo a Feira da Ceilândia, é praticamente centro. O cara falou que não cresceu, cara, mas também é filho de cearense e mineira. Como é que cresce? Papai e mamãe também é baixinho. Não deu para dar uma esticada, né? Pois é. Papai e mamãe estão em Brasília, estão vivos, Brasília. graças a Deus. São de Brasília, graças Que a legal, Deus, né? que Mãe bacana. mineira, pai cearense, mas continuam no mesmo lugar de sempre, ali na Ceilândia. Que legal. Né? Nas mesmas atividades, minha mãe costureira, pai aposentado hoje, mas jogando a bolinha dele de vez em quando. A turma do futebol encontra com ele de vez em quando. Precisar de um vale, ó, procura aí, porque rapaz. o homem ele manda nas feiras tudo. O Eduardo nasceu fazendo isso também, trabalhando muito, né, Eduardo? Conta pra nós um pouquinho. Derbal, eu digo pro povo o seguinte, filho de pobre, se não aprender a trabalhar desde cedo, tá um pouco enrolado, né? É E verdade. dentro de casa os pais... minha mãe, né, na verdade, começou a trabalhar com confecção dentro de casa. E serviço dentro de casa, não sei se você conhece. Não para. Se pai e mãe começou a fazer qualquer coisa dentro de casa, A os família filhos tem que se ir na envolvem, barca. a gente se envolveu em tudo isso também. E com o tempo eles acabaram indo para a feira e a gente tem que acompanhar, né? É verdade. Onde pai e mãe vai, a gente tem que seguir na linha ali com eles também. E a família era grande, Eduardo? Muitos irmãos? Dentro de casa éramos apenas 4 pessoas. Pai, mãe, eu e o meu irmão. Ah, Né? Dentro de casa éramos só nós 4. Uhum. Mas do outro lado você tem, no caso da Michelle, que cresceu com a mãe dela, né? Os pais separados, então o pai dela casou com a minha mãe. Então do lado dela, uma outra família, são ela e mais 3 irmãos. Mais 3. Que é uma mesma família, só que de outras... Quando junto o bem bota, são 6 irmãos. É uma aquela festa bagunça. boa, é uma festa boa. Gente, para você que não sabe, Eduardo Torres é irmão
da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Fala para nós da alegria. Na família, só ela é casado com o presidente? Tem algum outro irmão ou irmã? Outro casado com o presidente? Não. Com o presidente. Deixa só ela casada com o presidente. Derbal, não bagunça a coisa bagunça não, muito, Derbal. Um já basta. É complicado esse negócio. Deixa só ela casada com o presidente. Eu imagino. Mas é legal, assim, é bacana, é mais trabalhoso, é mais chato, é mais complicado, porque eu tenho certeza que muitas pessoas devem chegar perto querendo uma vantagenzinha, querendo arrancar um pedacinho desse bolo, né? Dessa fama, não é assim? Derbal, eu digo, às vezes eu arrumo confusão na rua, né? Eu digo para algumas pessoas que as pessoas ainda não estão acostumadas a ter o governo que nós temos hoje, que é diferente. A ter o presidente que nós temos hoje. Alguns nos julgam, às vezes, até de forma equivocada. Mas os nossos amigos, aqueles que continuam a nossa convivência, sabem que a nossa vida em nada mudou. Né? Os meus pais continuam morando no mesmo lugar. Hoje eu moro na Samambaia, lugar também bem simples. Meu irmão continua na Ceilândia. E a atividade nossa permanece a mesma. Né? Eu falei que eu mexi no seu cenário aqui. Eu trabalho com evento. Né? Claro. Essa aqui também é a minha praia. Gravação, você manja um pouquinho, foto, né? vídeo, é a minha praia. E alguns vão ter essa imagem errônea. Talvez porque já estavam mal acostumados a pensar, governos a conhecer em outras histórias que o primo não sei de quem agora trabalha em tal lugar e agora todo mundo... Fica mais fácil. E aqui não tem... Aqui não tem essa facilidade. Aqui a banda toca diferente, existe uma seriedade, um comprometimento muito grande com a coisa pública, né? E aquilo que a gente pode fazer, se for para ajudar, estamos à disposição. Ilícito, né? Não vem pedir jeitinho brasileiro. E não tem. Não existe mais jeitinho brasileiro. E não tem. Fantástico. Esse negócio de alguns estão acostumados a dar carteirada. Isso. Quem é você? Eu sou ninguém. Eu digo para as pessoas, principalmente o pessoal que trabalha na SECOM do Palácio do Planalto, porque eu era prestador de serviço na Caixa Econômica já há 5 anos. Nesse meio de comunicação, né? De comunicação. Na área de eventos, como terceirizado da Caixa, são 12 anos prestando serviço. Olha aí. Foram, né? Que eu saí agora. E foram 5 anos na presidência. Já foram 3 presidentes da Caixa que eu acompanhei. Bacana. Já foram 3 presidentes da República que eu estava lá dentro. Colado, né? E as pessoas dentro da SECOM do Planalto, que a gente visitava, acompanhava ali, né, algumas agendas, só foram descobrir dessa proximidade agora, eu acho que há 1 ano e meio atrás. Né? 1 ano e meio, através de uma matéria no jornal. E todo mundo começou a mandar mensagem: Eduardo, o que é isso? O que é isso? Olha o que soltaram aqui. Eu falei: pois é. Rapaz, você nunca contou. Eu falei: mas o que mudou? Pra quê? Ia mudar o quê? Mas, moço, você tinha que falar. Vai que eu falasse mal do presidente perto pra você. Do lado da sua irmã. Pô, ia falar mal da primeira-dama pra você. Olha que situação. Eu falei: não, mas... a gente sabe com quem a gente está lidando. É verdade. E é bom ter esse resultado das pessoas, às vezes, ali. Hoje não, né? Mas quando não sabiam, não tinham esse conhecimento, de trazer uma impressão positiva. E é muito bom. Esse pedaço muito bom você muito falar bom. isso aqui no nosso canal, porque até isso é mais para o final da nossa conversa. A imprensa, ela só quer mostrar e quer... É como diz um amigo meu, achar pelo em ovo. Então não mostra a realidade do que é o presidente da República, o tão humano é a família do presidente. A gente fica sabendo das coisas mais pelas redes sociais. Por isso eu acho que a internet deu esse boom, porque o povo está deixando de ver televisão mesmo. Deu voz e levou informação. Não é, cara? Deu a oportunidade para que cada um começasse a criar agora a sua própria consciência, a sua própria opinião. É verdade. A gente não vem só com opinião mastigada. A internet nos dá a oportunidade de ver todos os lados e começar a formar opinião. E eu costumo dizer, apesar de um bom católico, e o meu amigo Eduardo, eu também sei que é um cara religioso, e o presidente também é um cara religioso, mas eu costumo dizer que ele é meio bruxo. Ele é o cara que foi eleito por causa da internet. A gente via ele e o filho naquele banquinho com 2 aparelhos ali fazendo, e depois dali nasceu 1 milhão de jornalistas, de repórteres, de comunicadores. Você prestou atenção? Podcast mesmo em Brasília hoje, nasce em árvore. Todo dia tem 1, 2. Não é verdade?
Derbal, você falou uma coisa interessante. Você falou assim, ó, o presidente é quase um bruxo, porque ele nasceu da internet. Visionário, né? O presidente, ele nasceu de um milagre. Eu costumo falar isso. Né? A eleição do nosso presidente, ela é um milagre. A internet foi um canal que Deus deu, que Deus abriu uma porta para que tudo isso acontecesse. E continua sendo um milagre que consegue nos levar à informação, que consegue, né, nos tirar daquela caixinha quadradinha que só já vinha tudo mastigado, com opinião, doutrinando as pessoas, opinião formada, e falava assim, ó, engole isso aqui. Né? E o presidente conseguiu mostrar pra gente que existia um outro caminho, que você temos também direito à nossa opinião, a levar uma informação e a construir uma opinião diferente de todos e muitas das vezes levar a verdade. E não é difícil, né? Qualquer pessoa com qualquer celular hoje pode gravar o seu depoimento, a sua opinião sobre determinados pontos, colocar na internet, colocar nas redes, né? Quase isso, né? Não é? Você falou no início assim, olha, o cara que está aqui, Deus, pátria, família e liberdade. E liberdade. A gente vai continuar trabalhando para que tenhamos liberdade. Primordial, né? A gente vai continuar trabalhando para que tenhamos liberdade. Principalmente expressão. Principalmente de expressão. Acho que a opinião nossa tem que ser respeitada. Você pode até não concordar comigo. Agora, me ouvir o que eu quero, sentamos frente a frente, você tem que ouvir a minha opinião. Pelo menos ouvir. Falou tudo, gostei muito. Agora, antes de entrar nesses temas mais profundos, viu, minha galera? Isso é só um pedacinho do que vai acontecer hoje aqui. Então já vai aí se inscrevendo no canal, tocando no sininho. O seu hobby você começou novo com esse negócio de fotografia, depois foi para essa área de cuidar de comunicação. Como é que foi essa sua história com a comunicação? Conta para nós. Pai, na vida a gente já fez um bocadinho de coisa. Mas eu aprendi dentro da igreja, por volta dos 13 a 14 anos, a trabalhar com vídeo, transmissão para eventos. A igreja que eu participava, que eu cresci, ela fazia transmissão dos cultos, gravava congressos. E dali, depois, com o tempo, a gente começou a gravar congressos em outras igrejas. Começamos a fazer casamento, aniversário. E aí, daí para frente, foi o que eu criei uma paixão por aquilo, aprender a editar. No comecinho ainda era aquela edição não linear, edição linear, né? Não era no computador, era aí você está falando a linguagem do Marcelo Medeiros. O Marcelo ali que deve manjar um bocado disso. Ainda eram filmadoras VHS, a gente brincou um pouquinho. E de lá para cá foi o que eu abracei, levei para minha vida. Lógico que não era o que ainda me dava todos os meus recursos, mas eu sempre conciliei um trabalho ou outro que eu tinha com essa atividade. Lembro que um dos primeiros trabalhos que eu tive foi um estágio numa papelaria. E quando eu comecei a estagiar lá, era um salário mínimo. Na época, sei lá, acho que era em torno de 250, 280 reais. E aí eu virei pra minha mãe, era um moleque, sei lá, tinha uns 16 anos. Eu falei, mãe, preciso comprar uma câmera. Ela, mas como? Eu falei, ó, já vi o orçamento aqui, vai ficar não sei quantas parcelas de 280 reais. Filho, você tem que trabalhar 10 anos. Aí meu pai olhou e falou assim, tu é louco? Tu vai fazer como é que tu vai viver se tu tá pegando o salário todinho pagando na câmera? Eu falei, prestação da câmera. Eu falei, pois é, então eu pego o salário, eu já tenho a garantia da prestação da câmera. O resto você segura. A câmera agora vai ter que pagar o que eu gasto. É verdade. E nessa brincadeira foi uma câmera, foi duas câmeras, foi um computador, foi iluminação. E a gente começou a fazer trabalhos, construir amizades e aprender um pouco mais nesse meio. E foi autodidata? Foi aprendendo sozinho? Fez alguns cursos? Fomos aprendendo sozinho, com os amigos, né? Sozinho a gente não aprende. Mas era um amigo de um lado, um evento diferente, alguém com equipamento diferente, dava uma outra linha, corrigia errava pra caramba, mas os colegas vinham corrigindo. E graças a Deus a gente fez boas amizades aqui em Brasília. Conheço uma turma bacana. Já fiz vários bons trabalhos aqui, legal, graças a Deus. Tá registrado em alguma rede social, em algum YouTube canal? Você tem canal do YouTube? Falar nisso, não? Eu tô ressuscitando meu canal do YouTube. Olha aí, que bacana. Eu postava alguns vídeos meus em 2017, 2018, porque eu fui motorista de aplicativo também. Cara. Trabalhamos pela regulamentação da lei à época e por conta desse trabalho, para informar os colegas, inclusive Brasil afora, a gente utilizava o YouTube para isso. Para poder divulgar, Mas o canal acabou ficando morto de lá para cá, a gente vai tentar ressuscitar ele aí. Mas procurando lá também vai estar da mesma forma das demais redes sociais, Eduardo Torres Brasil.
E eu bisbilhotei lá, cara, tem coisa das antigas. Tem muita coisa boa na página do Instagram do Eduardo. Então, se eu fosse você, prometi para ele que ia chegar em 50 mil seguidores antes de terminar o programa. Então, por favor, galera, não me deixe só. Não tinha um presidente que falava assim, não me deixe só. Acabou ficando só. Agora, me conte uma coisa. Então, você explicou muito bem que a irmã Michele era um outro relacionamento da sua família e tal. Aí você, então, não pegou o que ela tem de pior, né? Porque ela tem um problema sério. Tem, né? Tem. Flamenguista, cara. Eu vi ela do teu lado, você com a camisa do Brasil, e ela de flamenguista. Eu falei, cara, tá vendo que a minha escolha é boa, acredito. Tá vendo? Qual é o seu time? A escolha é boa. Eu não torço, cara, eu nem acompanho futebol, tá vendo? Tá beleza. Mas flamenguista... Mas lá em casa tu é vascaíno, né? No mínimo. Não, eu sou fluminense, cara. Ih, rapaz, o negócio tá feio pro seu lado também. Eu sou aquele fluminense que você pergunta a Fluminense escalação do meu time, já passou na Série A alguma vez esse trem? Cara, eu acho que tá na D, né? Não, sei lá, então da série dessa aí. Tinha um tio que era fluminense. Não é, mas é gostoso, é só para descontrair, brincar, viu? Primeira-dama, por favor. Apesar que a primeira-dama é gente boa, o presidente é gente fina. Se estivesse falando aqui do Xandão, ele ia mandar fechar o canal e me botar na cadeia, aquele vagabundo. Desculpa, iluminado. Me conte uma coisa, meu amigo Eduardo. E como é que é, assim, conheceu a Bárbara do Te Atualizei? Sou fã daquela mineirinha. Você hoje está sempre em contato com essas pessoas? Participou de muitas manifestações em Brasília? Algumas. A gente conseguiu participar de algumas aqui. Legal, cara. Acho que é importante a gente ter a consciência que o povo realmente participa de um governo. É verdade. Né, que a opinião desse povo faz diferença. Aquilo que a gente tem visto do nosso presidente o tempo todo é sempre defender o interesse da população. Vimos muito isso, principalmente durante a pandemia. Onde todo mundo quis se trancar em casa, todo mundo com a sua vidinha resolvida, mas o nosso presidente foi para a rua bater de porta em porta, entender como que as coisas estavam, na verdade não estavam acontecendo, qual era a necessidade do povo, e todo o trabalho, toda a defesa que foi feita pelo nosso presidente foi feito em cima daquilo que ele viu na ponta, né? Conhecendo a necessidade, abrindo geladeira do pobre que estava vazia, né, entendendo como que estava dentro de casa todo mundo sem trabalho, sem renda nenhuma, todas as contas atrasadas e muitas das vezes faltando alimento. Então, quando o nosso presidente trabalha ou se manifesta pela nossa liberdade de opinião, de escolhas, e de, inclusive, produzir, de trabalhar, é conhecendo a real situação da maior população nossa, que é a população mais carente e trabalhadora. Vou te fazer uma pergunta, se não quiser se comprometer. Aqui eu falo mal, eu xingo, eu brigo. Eu sei que você é pré-candidato, não pode falar muita coisa, pode nem pedir voto. Mas se eu fosse você, dava um Google agora no nome lá, Eduardo Torres. Aprenda um pouquinho da vida do cara. Rapaz, tem uma história linda que nós vamos falar aqui. E você já vai estudando, está colocando o nome como pré-candidato a uma vaga de deputado distrital pelo Distrito Federal. Mais um nome para você estudar. Eu estava querendo te fazer uma pergunta, não quero te comprometer. Se você... Já estou para levantar. Bom, vamos lá. Já colocar na posição de correr. Me fala uma coisa. Já passou pela sua cabeça se nós estivéssemos passando por uma pandemia, por uma guerra, com 9 dedos no poder? O que seria do nosso país? Você tem uma explicação, sem querer te comprometer. Você tem alguma? O que você acha que o Brasil estaria passando hoje, com pandemia, com guerra? Nós passamos. Acho que passamos. Apesar do vírus ainda estar frequente, a gente não vai se livrar dele, ele não vai ser extinto, mas acredito que a gente passou por uma pandemia. A gente vive um momento de guerra mundial que está implicando no mundo inteiro. E o cenário no Brasil é menos ruim que em muito lugar. É verdade. Né? Porque aqui mudou, a gente não pode falar que é melhor, né? Porque aqui no Brasil as coisas despioram, as coisas ficam menos ruins, as coisas aqui elas não melhoram. Elas despioram, né? Verdade. Então a gente está num cenário menos ruim que em outros lugares. E aí é só a gente começar a olhar os exemplos que a gente veio vivendo. Vamos pegar o exemplo do auxílio emergencial. Se fosse ou no 9 dedo ou 11 dedo,
Que às vezes eu acho que às vezes sobra dedo para conseguir fazer tudo o que fez, tinha mais mão ajudando. O tanto que roubou, ele tem 4 mãos, né? Mas vamos falar sobre o auxílio emergencial. Se fosse em outros governos, esse auxílio, esse dinheiro, sairia do governo federal e até chegar em quem precisa, ele passaria por quantos caminhos? Nossa, não fala não. Será que chegaria realmente em quem precisa e o valor que saiu desde a origem? Não, e sem contar o valor. Você falou isso magoou um bocado de gente. Porque o governo federal descobriu o quê? Quem precisa. O João lá na ponta precisa. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir. Ele já tem uma conta de auxílio? Tem, beleza. Vamos pegar e vamos depositar na conta dele direto. Aí ele não tem uma conta ainda de auxílio. Vamos abrir uma conta para ele agora, digital. Tem na cabeça dele. Ele vai acessar direto do celular dele, o dinheiro está na conta dele direto. Não tem intermediador. Quer um sinal de como não funciona o intermediador? Investimento na saúde. O governo federal injetou dinheiro em vários estados para compra de equipamento, investimento em infraestrutura, para melhorar, porque diziam que qual era o problema, qual era o sentido do fica em casa. Fica em casa um tempinho, a gente vai estruturar os hospitais, aí todo mundo volta à normalidade, porque vai ter hospital para te atender. Alguém viu o hospital que sobrou depois de tudo isso? É verdade. Mas a gente achou, né? A gente não, mas teve quem achou aí, saiu o jornal aí, respirador enterrado em parede de hospital, absurdo, né? Evidências de desvio de recursos, que uma CPI instalada, né, em algum circo, no Congresso Nacional, perdão, no Congresso Nacional se instalou uma CPI para investigar os recursos da saúde durante a pandemia, mas em dado momento, quando alguém ensinou e falou assim, olha, eu acho que aqui tem um desvio, é no município, aqui não. Aqui não pode. Aqui não. Aqui a gente não tá para investigar essas coisas. Consórcio Nordeste era um palavrão falar dentro da CPI. Consórcio? Quem foi contemplado nesse consórcio? O seu primo lá, o Osmar Aziz. Seu primo, ele, o Osmar Aziz, quando falava de consórcio Nordeste, vamos intimar o Gabas. Ele virava uma baiana doida. Porque cara, CPI foi feita para investigar e derrubar o Bolsonaro. Para investigar, eu não sei nem quem foi, né? Eu não sei quem é que eles queriam derrubar. Porque quando tinha indício de alguma coisa errada, não era ali o caminho. Na verdade, a CPI foi feita para apurar quem era honesto. Esse é a minha teoria. O que a CPI investigou? O presidente da República. Tinha indícios de coisa errada. Era do presidente? Não, só vamos investigar pessoas honestas. Então vamos continuar investigando o Bolsonaro. Achamos alguma coisa? Não. Então é aqui mesmo. Bolsonaro tem que estar nessa CPI porque é honesto. E os demais? Não vamos investigar, pode ter alguma coisa errada, vai dar trabalho, nós vamos ter que puxar mais documento. Vamos deixar esse negócio pra lá? Vamos achar coisas que não deviam. Não, vamos deixar pra lá. Então a CPI foi muito boa para mostrar quem era honesto. Infelizmente eles não quiseram ter mais trabalho para buscar os desonestos. Talvez se em algum outro momento a gente tiver alguém que queira trabalhar de verdade, busque lá atrás, cadê os documentos, cadê as instalações, cadê os equipamentos? Né? Eu vi hoje uma nota que o Gazella, gente, desculpa, Randolfo Rodrigues, perdão, não posso falar mal do cara que eu não conheço. O Randolfo Rodrigues está entrando contra a decisão da PGR, entrou no Supremo pedindo explicação da PGR. Cara, que absurdo. Eles não cansam, velho. Não, e vão continuar batendo. Né? Eles vão o tempo todo contra o presidente, mas na maioria das vezes contra a população. Porque tudo aquilo que o presidente tem buscado fazer é para beneficiar a população. E aí, se a gente volta no auxílio, o presidente também não é bobo, é estrategista. Quando se fala no valor do auxílio, o presidente joga um valor lá de R$300, mas sabendo o que dava para ser feito. É claro. Quem trabalhou e quem viveu 28 anos dentro da casa cheia de criança, sabe como que a casa ia fazer. É verdade. Então, achando eles que iam conseguir sabotar o presidente, tentaram um valor superior. E o presidente mais ágil que todos eles cobriu. Ele trucou. Quando acabou que gritou 6, ele já puxou 9 na tela e ninguém aguentou mais. Todo mundo sentou, ficou caladinho, guardou suas cartas. Eu costumo dizer isso. Pela aquela frase célebre do Bolsonaro, no salão, que ele dando uma entrevista, ele falou assim:
É só você não roubar, é só você não matar, que você não vai passar, não vai ser preso, porra. Por aquele vídeo que eu acho que é de 97, 87, lá, antigo aquilo. Falei, cara, esse cara é bom, esse cara é bacana. E depois eu vi nas redes sociais, quando nós votamos contra o desarmamento no plebiscito, e o 9 Dedos empurrou goela abaixo do povo que tinha que entregar as armas, eu vi ele único lutando. Aí ninguém tentou acusar que era o lobby da Taurus, que era o lobby de não sei o quê, e ele lutando sozinho. E uma coisa que eu achava muito bacana, enquanto vários amigos meus falavam, esse cara é louco, o cara vai pro plenário falar sozinho. Aí ele não está falando sozinho, idiota. Que dali vai para a Voz do Brasil à noite. E milhões de brasileiros vão ouvir. E vão simpatizar com ele, porque ele fala a linguagem que o povo quer ouvir. E hoje em dia a gente ainda tem... depois que chega no executivo, o povo fala assim, o presidente não deveria falar assim. O presidente deveria ser não sei de que jeito. Mais polido. Mas não sei... Polido fica com o Temer, pô. Chegou lá, foi por ser dessa forma. É verdade. E vai manter da mesma forma. É o jeito dele, é natural, é aquilo. Não vai esconder. Brinca, faz piada, hora ou outra a imprensa pega e, que absurdo. É tanta fobia, fobia de tudo, que não dá nem pra descobrir o que é. Até de uma garrafa, daqui a pouco... Vai ser objetofobia. Ele tem fobia por objetos. Eu acho que foi o Roberto Jefferson falando isso. Pô, chama o cara de genocida sem ser. Chama o cara de homicida, de taxista, até taxista. Meu Deus do céu. Mas, voltando pro nosso papo, meu camarada, vamos conversar um pouquinho mais sobre a sua vida pra gente ir pra política. A gente já tá entrando na política. Também o cara é irmão da primeira-dama. Gente, mas não é por isso que eu chamei ele aqui, não. O cara é um bom pré-candidato a distrital. E você deve estudá-lo, beleza? Olha só. Me conta, você faz serviço voluntário também? Tem tempo para ajudar na igreja? Pai, de vez em quando a gente tem que dedicar. Eu digo que principalmente com o trabalho da nossa primeira-dama, que instituiu aí o Pátria Voluntária, instituiu o voluntariado na nossa nação. Na verdade, ela trouxe luz ao trabalho que principalmente muitas igrejas, muitas entidades religiosas já faziam. Já faziam muito tempo e ninguém sabia, é verdade. E a pandemia provou ainda mais isso pra gente. De que, para alguns, pensar que o voluntariado é o quê? Talvez você já tenha feito isso. O pessoal tem uma família para atender, tem uma comunidade para atender, me ajuda com a cesta básica, me ajuda com a roupa, com o agasalho. E muitos amigos provavelmente cederam isso. Claro. Né? Doaram, fizeram em espécie e tudo. Mas você já viu como é diferente e é mais difícil quando você doa o seu tempo. É mais gostoso. E a importância disso. Bem mais gostoso. E como você sai renovado de toda aquela situação, a gente sai grato. Acho que o que falta para muitos de nós é ser grato, é gratidão pela nossa vida. Temos dificuldade? Temos. Todos nós temos. De uma forma, de outra, dentro das suas peculiaridades. Agora, diário, quando a gente começa a ver, e na maioria das vezes, o mais necessitado, ele está sempre com um sorriso no rosto. É verdade. Está sempre com um sorriso no rosto. Então aquilo renova as nossas energias, aquilo nos dá uma razão, um motivo, uma missão. Acho que quando a gente começa a descobrir a nossa missão, a nossa vida começa a ter sentido. Porque antes disso é só trabalhar, pagar a conta, coloca comida dentro de casa, educação dos filhos. Mas daqui a pouco você começa a ver que tem um pouquinho mais para você fazer. Você pode fazer diferença na vida de outras pessoas. E nós temos a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, que trouxe luz a esse trabalho que já existia, que muitas das vezes era esquecido, que alguns achavam que era, não, é só dar um recurso, é só dar a cesta básica, e a gente começa a ver a importância da mão de obra voluntária, de um abraço. A gente tem visitado em Brasília, e isso a Michele fazia bem, é só procurar aí, quando ela... Tem matéria dela se vestindo de palhaço e tudo, verdade. Visitava hospitais. No começo a gente recebia muitos vídeos, ela sopa à noite, esse negócio do hospital vestido de palhaço. Mas eu digo, quando eu falei a questão do palhaço dos hospitais, eu digo que às vezes muito mais do que algo material. É claro. A gente tem visitado o time nosso, a gente visitou asilos aqui em Brasília. Dedicar o seu tempo, meia hora em um fim de semana, para ler um livro para um idoso. Você não precisa levar nada para ele. Olha aí, que bacana. Hein? Já faz uma diferença enorme na vida de uma pessoa. Isso qualquer um pode fazer. Então tá vendo que o voluntariado ele não depende de recurso financeiro. E tanto entregar uma cesta básica para uma família que precisa, mas passar ali um período do seu tempo
conversando, ouvindo um idoso que muitas vezes foi ali abandonado, não tem com quem conversar, né? Tem essa perda da imagem da família, faz a diferença de uma forma assim que não tem como calcular. Então acho que o voluntariado é uma bandeira que foi levantada pela nossa primeira-dama, que trouxe luz a esse trabalho tão importante, e acho que daqui para frente é algo que tende a crescer, porque a gente começa a tratar o ser humano como humano. A gente tratou sempre como coisas, e vamos continuar cobrindo com outra coisa, colocando um alimento e tudo, mas existe alguém com um sentimento, com uma outra necessidade, um ombro para chorar, uma palavra para ouvir, um conselho, né? E, como eu falei, uma leitura com um idoso, uma criança, uma pessoa com deficiência, faz uma diferença enorme. Muito interessante isso que você falou, Eduardo. Eu já fiz alguns serviços voluntários e tem até um testemunho muito bacana. Era adolescente do grupo jovem e a gente frequentava aquele lar dos velhinhos ali no Guará Bandeirantes. Sim. Né, ali. Aí, um belo dia, a gente ia com esse intuito de abraçar, de conversar e tal. Aí, uma amiga minha entrou, aí a moça, a monitora do asilo, do lar, asilo eu acho feio, do lar chegou e falou assim, não, aí essa senhora não fala, não precisa entrar aí não. A minha amiga pegou e entrou. E aí a gente andando. Quando nós voltamos, a senhorinha estava sentada na mesa, na cadeira, conversando com a moça, trocando algumas palavras. A monitora levou um susto. Ela está aqui há 5 anos, não fala. Aí ela fala, a velhinha olhou, não tem ninguém para falar comigo. Meu pai do céu. Tá cara, vendo? eu tenho isso, eu era moleque, cara. Hoje eu tenho 55 anos, tô ficando velho, bicho. Caraca, 55, eu tinha o quê? 15 anos, eu nunca esqueço essa passagem. E você tocou muito bem. Tem muita gente que fica aí sentada em casa, no banco, só reclamando na cadeira. Ah, não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. Eu aprendi a ser voluntário dentro da igreja, cara, e o que você falou muito bem. A gente trabalha em eventos da igreja sexta, sábado e domingo. Chega na segunda-feira, você está revigorado. Renovado. Parece que você estava numa praia, curtindo, descansando, sempre, totalmente revigorado. É muito bom essa dica que você está dando, e para você que está ouvindo, crie vergonha na cara. Me fale uma coisa. Hoje, você também já foi motoboy nessas suas andadas. Também. E já participou de motociata lá com o nosso querido presidente? Algumas. Não muitas ainda, mas algumas. Até cheguei a adquirir uma moto, mas parece assim que eu comprei a moto e ele falou assim, também já não vou mais só de raiva. Porque depois que eu comprei, ele parou de dar saidinhas aqui em Brasília. Né? Mas acredito que deve voltar aí em breve. Porque tem que dar umas voltas aí. Com essa esquerdopatia aí, né? Mas participei de algumas, sim. Muito bacana. Mas o negócio é emocionante. Eu te confesso que a primeira que eu participei, eu não lembro agora aonde foi. Mas eu chorava o percurso inteiro. Cara, é emocionante. É muita gente que junta. O motociclista, o motoqueiro, sei lá como é que... Motociclista. Motociclista. Você chama o pessoal de motoqueiro, ele vai te chamar de jornaleiro. É isso. É que o motociclista não gosta de ser chamado de motoqueiro. O motoqueiro é o que faz baderna no trânsito? Não. Por quê? Por que essa rixa? Você sabe? Eu vou pular. Que nem você pula esse negócio que nem eu sei, mas eu já ouvi essa história. Tem essa rixa, mas... Teve alguém que passou vergonha num podcast. Numa entrevista, numa entrevista ao vivo. Não vou dizer a emissora, aquela da bola, aquela do Plim Plim lá. A Globo mas... Eu falo, foi num capital aqui que a pessoa foi entrevistar, falou, tô aqui com um motoqueiro, e disse que o cara tava lá quietinho. Inclusive eu tava com um amigo, agora há pouco, que tava nesse evento, no dia. Foi ele que trouxe essa história pra gente. Ele falou assim, quando ela passou a palavra pra ele falou assim, motoqueiro não, motociclista. Olha aí. Aí ela falou assim, mas tem diferença? Aí ele falou assim, a senhora é jornaleiro ou jornalista? Jornalista, então tem diferença. Então eu estou em cima da moto por hobby. Lembrei agora, então. Pronto. Motoqueiro, ele ganha a vida. Então eu já fui motoqueiro. Então tá vendo. Hoje eu tô motociclista. Eduardo Torres também é cultura. Tá aí, eu também não sabia. Quer dizer que o motoqueiro ganha vida com a moto. Segundo informações, hein? Segundo informações. Tô vendendo do preço que eu comprei. E eu tô puxando esse papo, galera, para te convidar que, olha, adivinha, dia 27, né? Sexta-feira, convenção do PL lá em Goiânia. E você é convidado, vai ter uma motociata que vai começar a partir das 15 horas no antigo aeroporto, não é isso, Eduardo? Tá sabendo?
Fiquei sabendo. O É. Major Vitor Hugo anunciou aí, chamou todo mundo. Vai ser o lançamento da campanha dele a governo lá pelo Goiás. Que bacana. Né? E o presidente vai estar chegando lá, acredito que por volta das 17 horas, a concentração começa às 15, o pessoal já credenciar suas motos, pegar ali as autorizações para estar de uma forma organizada e assim que o presidente chegar, todo mundo sair nesse passeio aí e juntos com o nosso Major Vitor Hugo lá em Goiás, e eu tô concorrendo a governo do Goiás lá. Você já foi em Goiânia, claro? Já, e tô indo amanhã de novo. É cidade das motos, cara. Só tem moto naquela cidade. Se no Rio, São Paulo colocaram 1 milhão, lá vai ser 5 milhões de motos. Nem sei se tem essa quantidade lá, mas vai ter muita moto. Vai, com certeza. E onde o presidente vai, arrasta a multidão. Não tem como. E é uma coisa que a gente estava falando aqui, a discussão entre motoqueiro e motociclista me tirou o foco, mas é que é uma classe muito unida. Você quer ver uma moto no chão, para 500 ao mesmo tempo. São muito unidos, são né? São muito voluntários, são muito, solidários. Eu já vou passar vergonha aqui. Não, fala aí. Passar vergonha aqui. Eu quero dar um furo aqui pra minha audiência. Já fui motoboy, né? Eu fui motoboy, eu acho que eu fui o primeiro motoboy em Brasília a rodar com uma bis. Oh, meu Deus do céu. Aquela pequenininha. É, porque não existia nem acessório para colocar baú na bis. O cara eu falei, bicho, eu preciso colocar um baú na porcaria dessa moto. E você entregava o quê? Alimentação, peça? O quê? Papelaria. Papelaria. Na bis. E aí o cara falou, pai, não existe peça para isso aqui. Eu falei, sim, mas a adapta que a moto que eu tenho é essa. Vai ter que ser aí nela. O cara deu um jeito lá, arrancou a alça, meteu solda no negócio. Vamos aí, vamos com esse negócio. Rapaz, se tem um bicho mais econômico que a bis, eu desconheço. E olha, tá batendo um recorde de vendas das motos, né? Tá. Eu vi uma matéria esses dias, não sei quantos milhões de motos vendidas no Brasil. É culpa do Bolsonaro? Porque tem que culpar ele de tudo, né, velho? Também. Lógico que tem. Se o país está dando certo, a culpa é do presidente. Quando deu errado, era dos outros também, não era? Então tá dando certo. Mas eu passei uma vergonha grande, porque eu não bis. Negócio econômico tanto. Tu acredita que eu fiquei na estrutural sem combustível? Ah, você tá brincando. Pô, olha, a bis, gente, o vento leva. O cara ficou assim... parou de ventar na hora e eu parei no diabo da moto. E o povo passando e te gozando. Graças a Deus que eu era motoqueiro. Não sei se mas motociclista também deve ser unido. Eu espero que sim, porque agora eu tô motociclista. Mas o motoqueiro é um cara unido. A turma rapidinho parou e ajudou. Falou, rapaz, como é que tu pode ficar sem gasolina? Eu falei, moço, não fala não. Arruma só um galão, cospe qualquer coisa de gasolina aqui, só pra eu chegar no posto. Só pra chegar no posto. E rapidinho parou 2, 3 colegas ali. Que bacana. Que nem conheciam, né? A pessoa se apresenta, o que você tá precisando? Me deram um socorro ali. Não. E eu consegui sair você falou do dessa vergonha. Me lembrou uma história. Não era no Abis, um amigo meu também ficou sem gasolina na rua. Aí tinha um outro amigo motoqueiro, chegou lá, motociclista, sei lá, chegou lá, falou assim, monta na moto. Eu vou te guinchar. Aí pôs o pé atrás e foi empurrando. Falei, gente do céu, esses caras são loucos. E chegaram até o destino, cara. Que legal, é bacana, né? Já histórias que o povo conta. Se você não conhece, começando agora com o Eduardo Torres. Agora, cara, eu comecei aqui hoje. Acho que a emoção de ter com a celebridade no nosso podcast 7x7, nem perguntei, cara. Você tem dois príncipes. É, porque eu fiquei sabendo que você tem 2 príncipes. Quem tem príncipe é rei, é celebridade. Você tem 2... É um casal? Um casal, um príncipe e uma princesa. São os cabos eleitorais. Esses são os pesados. Esses aí depende de papai até debaixo da água. Mexem com a nossa estrutura. E primeira-dama vai defender eu também? Como é que tá? Aqui, como é? A primeira-dama. A primeira Michele vai defender. Não, aí eu já fiquei assustado. Ô, Lázaro, não faz essa cara pra mim, não. Pode falar. Tá me acusando. Tá vendo a plateia aqui, galera, tá contando os pontos. Todo mundo rindo. Falou em primeira-dama. Vou começar a entregar todo mundo. Eu falei, se for dos meus filhos, a primeira... Não, calma aí, vamos poupar. Muito legal, velho. A Michele vai participar com a gente, com certeza. Participar, né? Em Brasília, a primeira-dama ela tem um compromisso bem... Ela é muito centrada... Ela é muito seletiva e nos estados que ela vai apoiar alguém, ela vai apoiar apenas um estadual e um federal, aonde ela for apoiar. Entendi. Tá? Daria até para fazer mais? Ela é majoritária. Ela é a primeira-dama. Você ouviu o discurso dela domingo? Era isso que eu ia te perguntar. Você estava lá? Você foi lá no Maracanãzinho? Fui lá. Cara, que só serviu para chorar. Agora me fala uma coisa, me explica, já que você tá na família, velho, e eu pergunto mesmo, tô nem aí, velho. O cara
é genocida homofóbico lá, machista, não sei o quê. Como é que ele põe a mulher dele no dia da posse? Eu estava lá, eu fui cobrir pela Rádio Canção Nova, que eu sou locutor voluntário da Rádio Canção Nova. Nós vamos cobrir a posse presidencial e estava bem próximo quando ele colocou a primeira-dama para fazer o discurso. E agora, de novo, lá no Maracanãzinho, quase que não sai, Maracanãzinho também, Michele Bolsonaro fez o discurso. E o cara não é homofóbico, como é que é? Não é machista? Me explica, como é que o cara... Ele tem vários desses problemas, né? E o bichinho é tão malandro, o bichinho. Malandro não, porque malandro só tem 9 dedos. É verdade. Mas ele é tão ligeiro que existe uma programação. Né, de quem fala em cada situação, tanto que ele realmente encerrou a fala se encerrava por ele. Apesar que ele é louco, deixa eu te cortar. Mas ele é louco, ele quebra todos os protocolos. Nós fomos convidados para fazer a cobertura do PL aqui, que foi no CCBI, Centro Internacional de Convenções de Brasília, galera. E aí a gente estava lá esperando, a gente estava mais longe, a cabine da imprensa de frente quase do palco, e simplesmente ele vem andando no meio do povo. Eu falei, esse cara é louco. Lembrando... Já viu quando ele foi algumas vezes ao STF? Algumas vezes ao Congresso Nacional? Né? Simplesmente tem que ir lá, não bate bem na cabeça. O carro, presidente, que carro? Tá aqui, pô, negócio. Vamos economizar gasolina. Aonde? Não, dá até tempo, né? É muita frescura. Mas me conta da emoção lá de ver Michele Bolsonaro fazendo o discurso no Maracanãzinho. Eu tava falando, o nosso presidente, ele é... esperto. É rápido no gatilho. O cara tem uma sacada boa, porque existe um protocolo. É verdade. Né? E ele encerraria a fala, assim como ele realmente encerrou. Mas antes de passarem a palavra para Michele, que seria ela, na sequência, ele pega o microfone antes. Vai parecer que estava casando, não sei se você viu. Foi lá, tirou um papelzinho do bolso, fez uma leitura bíblica, fez a sua declaração de amor ali. Eu acho que talvez... Deu um beijo em público, né? Rolou um beijo. Ele sentiu que ele ia apanhar ali. Ele falou, deixa eu fazer uma média aqui agora, mas foi um discurso fantástico, né, da Michele. Eu digo assim, a gente tá... Eu sou um cabra que sou ruim pra chorar, viu? Não era muito bom pra chorar, não. Eu sou chorão pra mas caramba. Eu tô um fresco nesses últimos dias, viu? Qualquer coisa me emociona. E os discursos, esses dias... Eu acho que eu recebi na internet, ela estava falando alguma coisa, e ele do lado, eu acho que era num culto, e ele começou a chorar. Aí minha mulher disse, você também está chorando? Eu sou mó chorão. Já chorou mesmo. Mas eu não era, não. Mas tô ficando. O discurso dela foi assim, foi um momento tenso antes da gente entrar. Eu acompanhei, a gente estava dentro da salinha lá, aguardando para entrar. Muito nervosa, muita gente. Né? É a pressão, é uma responsabilidade, é uma nação. Com certeza. Não é a responsabilidade de um público ali de, deixa eu crescer o negócio um pouquinho aqui. Não é só uma nação, velho. É um planeta. Porque é tudo transmitido. Todo mundo... Cara, eu tive... Desculpa, não perca o raciocínio. Por favor, o Aderbal fala demais, cara. Ele é que é o convidado, o Aderbal vai falando. Eu já vou te entrevistar, você fica à vontade aí falando. Me entrevista. Mas... Só porque você vai falando, a minha cabeça vai funcionando e eu tenho que botar para fora. Eu fui para os Estados Unidos no primeiro ano que o Bolsonaro ganhou. Fui visitar Nova York. E levei, que eu gosto, eu tenho todas as camisas, da facada, do símbolo da República e tal. E fui e usei. E quantos mil brasileiros eu encontrei e todos falando, cara, estamos rezando para o nosso país dar certo porque a gente quer voltar. E você falando aí que ela estava... discussando com a nação, é para um planeta. Tem brasileiro nos 4 cantos do planeta acompanhando tudo o que acontece aqui dentro e louco para voltar para o Brasil, porque ama essa pátria, está lá atrás de uma condição melhor. Agora, desculpa, se você não perdeu o raciocínio, continua. Então, você que é brasileiro, está fora do Brasil, esperando, prepara a mala. Volta. Já pode voltar. Porque serão bons próximos anos. Nós cremos assim. Porque na nossa nação, nós temos um presidente que foi colocado por Deus. É verdade. Tem sido mantido até hoje por Deus. E nós cremos num propósito. E bem disse a primeira-dama, que enquanto houver joelhos, e eu falava isso em alguns lugares, vou parafraseá-la, que enquanto a nação estiver de joelho,
o Brasil vai permanecer de pé. Amém. Eu creio. E o discurso dela, como eu falei, assim, no momento nervosismo, preocupada, mas Deus usou de uma forma que não teve quem não chorasse ali dentro, né? Quando ela começa a falar, a gente acompanha dali e entra em espírito de oração e abençoa, pedindo para que Deus desse sabedoria, tranquilidade. E parece não, foi tão natural. Parece que era um discurso pronto, parece que foi ensaiado, mas só quem estava na salinha minutos antes de tudo aquilo sabe o quanto foi oração, o quanto existia o peso dessa responsabilidade, e a gente consegue olhar para a salinha, olhar para cima do palco e ver mais um milagre. A nossa nação tem vivido de milagre em milagre. Tem quem não acredita. Sinto muito. Eu também. Porque quem acredita é porque vive um milagre após o outro. E acredita num Deus vivo. E a gente vê isso. É verdade. E a gente viu a tranquilidade dela de levar a mensagem. De mais uma vez, deixar marcado que a nossa nação tem um Deus. Que o Brasil é do Senhor Jesus. Que o Brasil tem um Deus vivo. Que o nosso presidente é guiado por esse Deus. Né? Então, é algo assim, não existe projeto, é uma missão. Não existe projeto de poder. E ela bem ressaltou, para todos nós que somos cristãos, o Brasil tem um projeto de libertação. É isso que nós passamos hoje. E nós temos visto isso. Valores que nós perdemos ao longo do tempo. Na verdade, não perdemos, trabalharam na desconstrução desses valores. É verdade. Hoje nós temos o resgate de tudo isso. Deus, como bem diz o nosso presidente o tempo todo, é uma nação sem Deus. O ser humano sem Deus, ele não tem motivo, ele não tem razão, não tem significado de viver. É verdade. Pátria, a nossa nação, o lugar qual nós nascemos, nós crescemos, nós nos criamos, nós alimentamos as nossas famílias, né? Hoje se tornou crime, ou se tornou não, mas querem tornar crime o uso dos símbolos nacionais. É verdade. Né? É uma inversão de valor que a gente não tem como mensurar. A nossa família, que sempre que foi enfraquecida, né, a gente vê o resultado maldito disso nas ruas, nos noticiários, quando uma família desestruturada, quando um filho não respeita pai e mãe, quando um filho não respeita o mais velho. Eu tenho um grande problema de, às vezes, na maioria das vezes, tratar as pessoas como senhor. Senhora, as pessoas falam assim, não me chama de senhor, não me chama de senhora. Tá me envelhecendo. Né? É uma desconstrução de valor. É verdade. Meu pai e a minha mãe me ensinou assim, eu falo para os meus filhos isso. Papai, você não. Você não. Você é qualquer outro. É qualquer amiguinho seu. Aqui eu sou seu pai. Aqui não. Então a gente precisa, sim, continuar lutando para a reconstrução dos nossos valores familiares. De entender que a família é uma instituição de Deus, criada homem, mulher. E dali vem uma geração. Não existe outra forma de se ter uma família. Pode ter dupla. Em alguns lugares aí agora é o tal do trisal, é aquela bagaceira toda. Né? Pode ter essa bagaceira toda. Família é só dois. É pai, homem, mãe, mulher e a geração que vem dessa união. É verdade. E infelizmente nós temos que levantar uma bandeira que era algo natural. Não precisava de ninguém levantar a bandeira. Mas nós temos que levantar a bandeira da nossa liberdade. Você falou muito bem. É muito saber que a gente tem que levantar uma bandeira que para todos nós é algo natural. Nosso direito de ir e vir, nosso direito de escolher, o nosso direito de se expressar. E a parte mais triste é porque essa liberdade que nós defendemos hoje, nós só precisamos defender a metade dela. Porque existe um lado que tem liberdade. Porque tem um lado que pode xingar. Tem um lado que pode bater até a sua matar. Opinião, que pode matar. E dá tudo certo. Né? Esfaquear. Que pode incentivar um crime, que pode incentivar um crime, inclusive,
contra um símbolo nacional. Porque o presidente da República, não a pessoa do Jair Bolsonaro, mas o cargo do presidente da República, ele é patrimônio nacional. Mas tem um lado que ele pode incitar a violência contra esse ícone nacional. Mas existe um outro lado que não pode dizer, eu não concordo com A, eu não concordo com B. Eu concordo com o presidente da República. Passou a ser crime. É verdade. Então hoje nós temos que defender meia liberdade. Porque existe, infelizmente, um lado que ele tem total liberdade. Ele já atingiu o ápice da libertinagem, de atropelar a opinião alheia, de desrespeitar. Existe um público pequeno e muito barulhento que clama por respeito. E a gente vê que eles não respeitam ninguém, eles buscam privilégios e se impor sobre uma grande maioria. É verdade. Então eu não consigo entender ou ver democracia quando uma ou duas pessoas impõem sobre milhares. Aí nós temos uma ditadura. É verdade. Você falou muito bem, eu costumo dizer aqui, sabe, Eduardo, que Jair Messias Bolsonaro, ele não é uma pessoa. Ele é um sentimento, ele é um grito na garganta do brasileiro que não queria ver esses pilares que você falou muito bem. Porque qual é a ideia dos esquerdopatas, psicopatas de plantão, adoradores de bandido? Eles gostam de desconstruir a família, a igreja e a nação. Eu assisti esses dias um documentário do Brasil Paralelo chamado 1964. Cara, perguntaram para um comunista brasileiro: se o Brasil entrasse em guerra com a Rússia, de que lado você lutaria? Da Rússia. Tem lógica você ir contra a sua pátria, defendendo um país comunista? Vai viver num país comunista. Outro detalhe, artistas que estão aí sentindo a seca da Lei Rouanet, estão aí pisoteando a bandeira do Brasil. Esse povo é que deveria estar preso. Tem um cara que está preso agora, que até prorrogaram a prisão dele por mais 5 dias, por ter gravado um desabafo na rede social. Isso é vergonhoso, isso é vergonhoso. Nós temos aí, graças a Deus, uma nação que eu acho que acordou. Eu costumo dizer que há mais ou menos 10 anos atrás, nós tínhamos 220 milhões de técnicos de futebol. Hoje nós temos 240 milhões de cientistas políticos. E graças a Deus o povo está acordando. Eu quero fazer um convite para você que está assistindo. Vamos vamos economizar um dinheiro? Quer economizar um dinheiro? Vamos perguntar para o pessoal aqui. Vamos economizar um dinheiro? Tô querendo. Vamos acabar com a eleição no primeiro turno, gente. É uma grana preta para fazer uma eleição, apesar de muitos voluntários. As mesas, o pessoal ali é voluntário. Mas existe um custo de logística, de TSE, de TRE dos estados. É muito caro. Se a gente acabar as eleições no primeiro turno, mas não vamos acabar não no primeiro turno? Eu acho que para presidente nós vamos, mas para governo o povo ainda está meio em cima do muro, não sabe. É um, é outro. Eu quero acabar com tudo, meu irmão. Meu irmão, aqui é ariano, eu não acredito muito em sangue, não de signo não, mas aqui é sangue no olho, acabar logo com esse trem é amanhã. Não quero economizar meu dinheirinho. Vamos acabar, não é se isso? Deus quiser, vamos não acabar seria com bom? Isso. Primeiro turno. Mas você falou uma coisa interessante. Diga aí. Eu falo pra caceta também, né? Vamos conversar, meu irmão. Daqui a pouco eu vou pedir um café, um pão de queijo, não. Aí ficou bom, né? O café, eu sou ruim pra café, mas o pão de queijo. Cara, o médico me proibiu, eu tomo café pra caramba. Eu nem tomo. Mas vai aí, não perde raciocínio, não. O Derbal fala muito. Lá. A gente teve, você falou assim, vamos economizar com eleição. A gente poderia economizar com eleição mesmo, né? Não é. E você falou outra coisa. O Brasil acordou, o brasileiro acordou. Acho que está acordando. A gente tem a mania de dizer assim, o poder emana do povo. Mas como que esse poder emana do povo? Começa na escolha dos seus representantes. Com certeza. Porque o nosso poder está em escolher alguém que nos represente. Quando a gente escolhe mal, nós não somos representados. É verdade. E ao longo do tempo nós não fomos representados. Tivemos pessoas que muitas das vezes trabalharam projetos e leis que foram contra os nossos interesses. Começa por aí. Agora, eu já escolhi mal. Aconteceu. Claro. Infelizmente, alguém enganou a gente. Mentiram. E a gente tem um bom exemplo para isso. Eu sempre digo o seguinte, os lugares que eu tenho caminhado. Eduardo, a gente precisa disso, daquilo e tal. Como é que faz? Você tem um compromisso com
tal carreira, com tal situação. Não, a gente pode até fazer um compromisso com carreiras. Eu acho, por exemplo, a área de segurança é uma área que eu apoio, defendo demais. Bacana, né? Eu prestei serviço para a segurança pública por bastante tempo, através do Sindicato dos Policiais Civis. Sou de uma família de policiais. Discordo da mídia quando ela fala assim, a polícia não dá conta. Não concordo. Porque o policial prende... Disseram que eu não posso falar vagabundo, então eu vou falar assim, humilhante. Ah, é? Não pode falar vagabundo. A margem da população, não pode falar vagabundo. Então, meu Deus. Então o policial prende lá. Não falar nada. O policial prende lá aquele cidadão uma vez, mas prende 2, 3, 4, 5. Já teve noticiário que pegou um exemplo do cara passar pela polícia 15 vezes. A polícia não deu conta? Deu. A polícia deu conta 15 vezes na vida do mesmo anjo. É sinal que em algum outro lugar falhou. A polícia, ela dá conta, ela precisa de ser acolhida, de ser abraçada, ela precisa de investimento, ela precisa de infraestrutura. Dizer que o policial não faz o seu trabalho, principalmente aqui em Brasília, é um absurdo. Falhou em algum outro lugar. Porque a polícia faz o seu trabalho, ela prende o anjo, né? E aí alguém vai lá e dá a bênção, libera o anjo, deixa o policial lá preenchendo ficha e interrogando ele para dizer, mas você fez carinho ou você acertou ele com chinelo? Como é que foi? Né? Como é que a gente vai equalizar isso? Então nós temos uma inversão de valores muito grande nesse sentido. Né? O correto passou a ser errado. E o errado agora está tudo bem. É verdade. Isso aqui agora, daqui para frente, pode. Isso eu perguntei aqui para o Coronel Vasconcelos, que foi comandante-geral da PM, que sentou aí nesse mesmo lugar. Não é uma sensação de enxugar gelo? A polícia prende. A polícia faz um trabalho maravilhoso. Para você ver, a polícia prendeu o Adélio. E hoje a justiça está aí querendo soltar. É ridículo, cara. Justiça, né? A justiça. Justiça. Ela está lá, uma estátua com a venda nos olhos. Deve ser por isso. Passar lá uma hora com a marreta, eu vou quebrar aquelas vendas. Não, não. Vou não, senão o Xandão vai mandar me prender. Xandão, gente boa, tamo junto. Mano, vamos agora falar de você um pouquinho, então? Pré-candidato, é pela primeira vez, segunda, terceira... que você está botando o seu nome? Segunda vez. Qual partido? Hoje estamos no PL, partido do nosso presidente. Não tem como caminhar em outro lugar. Infelizmente ou felizmente, você que está ouvindo aí talvez não saiba, não existe hoje no Brasil candidatura independente. Você tem que estar afiliado a um partido. E hoje nosso presidente está PL e o nosso pré-candidato aqui também está lá pelo PL, que é até uma coisa que eu fiquei sabendo ontem, que eu não sabia. Se você não quer, não vai votar, vai lá e vota na legenda inteira, vota no PL inteiro, não é isso? Tem uma forma de votar também assim. Mas não deixe de votar. Nós vamos falar sobre isso depois. Bacana. Então você já foi testado nas urnas uma vez na sua vida. Acredita nelas? Tremeu, hein? Tremeu. Vou ter que sair correndo daqui. É por isso que ele mandou a menina sentar de frente pra ele. Gente, vou botar uma parede aqui. Ele fica de olho de chave de ouro. Olha só. Me diga, você acredita nas urnas eletrônicas? As urnas estão aí, a gente usa elas, né? É o que tem. Eu vou te falar honestamente, eu acho que... papelzinho, alguma coisa assim que a gente possa... Antigamente, eu lembro quando meu avô ia votar, minha mãe, a gente ia acompanhar lá. Às vezes não deixava a gente entrar, né? Porque o voto é secreto. Mas de vez em quando deixava a gente entrar. A gente via lá os pais nossos preenchendo um papelzinho lá, botava dentro de um negócio lá. Já participei de eleição de sindicato, aí o povo vai lá, preenche um papelzinho lá, aí joga dentro da urna, depois o povo vai lá, pega tudo, conta. Sai contando. Aí você pega, eu sou seu concorrente. Aí, aí vamos, joga no meio da mesa aqui, eu e você, aí eu conto. Aí os meus, os seus, aí você vai lá e conta, confere. Eduardo 1, Eduardo 2, tá dando aí no final dá tudo certo, né? Eu acompanhei bastante eleição assim. Eu acredito nas eleições, eu confio nas eleições. Não, eu confio também muito, sabe, Eduardo? Eu acho só o seguinte, você hoje sai aqui e vai ali comprar um pão, passa o seu cartão, sai o papelzinho. Você não vai levar esse papelzinho para casa, esse papelzinho vai ficar lá. Porque se amanhã houver uma dúvida, o Eduardo tem aqui 10 pessoas que votou nele. Igual eu vi, a internet está cheia disso. A pessoa, minha família inteira votou em mim. Uma vereadora em Timbuktu, só tinha ela e um primo. E toda a família dela odiava o primo. E ela não teve nenhum voto. E o primo foi eleito. E ela falou, não é possível que eu não votei em mim. E cadê a prova? Como é que prova?
Então, esse comprovante vai ficar lá, o TRE vai guardar, o TSE, os TREs dos estados vão guardar. E se houver a dúvida, se você tiver alguma dúvida com pré-candidato, eleito ou não, olha, eu quero ver a recontagem dos meus votos. Existe uma forma, porque você sabe que hoje não tem? Deixa eu te contar um caso. Deval começa demais hoje. Estou aprendendo, eu estou aprendendo. Pois ele é. está dando uma aula aqui. Não, e vou te contar o que aconteceu comigo. Eu fui fiscal do ex-governador da eleição retrasada. Tá? Fui fiscal do Hollenberg. Bacana, trabalhei para ele, ajudei. Para tirar o Agnello, eu trabalhei. Que Brasília, nós estamos acostumados com isso. A gente vai escolhendo sempre o menos pior. O menos pior. É isso aí, mano. Aí o que aconteceu? Fui fiscal do Hollenberg na Escola do Lago Sul. Pelo partido, fiquei lá, abre as urnas de manhã, coisa mais linda, zerésima, todo mundo assina, as urnas lacradas, cara, que coisa fascinante. Fica lá o dia inteiro e passa gente bonita e passa gente feia, a gente fica criticando o cabelo, as roupas, e fica ali e olhando e fazendo conta. No final, 5 horas da tarde, aí eles vão lá, apertam o botãozinho, zerésima de novo, todo mundo assina. Aí entra eu ia falar baianinho, mas é sacanagem com os baianos. Entra um baixinho com colete do TRE, TSE. Qual o preconceito contra os baixinhos? Não, desculpa. Olha aí, eu sou baiano, mas baixinho eu sou, pô, cara. Vou arrumar uma confusão aqui hoje. Velho. O cara entra, a presidente pega um envelope, bota uma mídia, que eles chamam de mídia, para mim aquilo é um pendrive, que fica dentro da urna, no envelope, lacra, assina, entrega para ele bota no bolsinho do colete, vai embora, passou de sala em sala, botou sozinho, entrou no branco, e eu fui atrás. Chegou lá, entrou no TSE para computar. Quando nós fomos ser fiscais, nós fomos no TSE. Aqui a sala, bonito, telão, muitas TVs, computadores. O cara senta aqui, ele demonstrando como é que era, pega o pendrive, bota aqui para baixo, joga na caixa, dali saía incinerado. Como é que confere? Como é que confere? Deixou incinerar. Incinerou, filho. Aí o seu Barroso, Barroso. Você foi acompanhar o negócio e deixou botar fogo. Moço, mas quem sou eu? Quem é Aderbal no jogo do Flamengo? Quem é Aderbal? Então, cara, eu acho um absurdo. Não existe. Se você, depois das eleições, você falou, está errado, não tem como, filho. Tá aqui e pronto. É igual o seu primo Barroso, desculpa. O seu primo não. O Barroso agora falou, é assim e acabou, cara, porque ele é Deus. Nem Deus faria isso. É desse jeito e acabou. O cara... então, por isso... O Aderbal quer me complicar. Eu não quero te complicar. Tecnologia é a melhor coisa que inventaram nessa vida. Oi? Tecnologia é a melhor coisa que inventaram nessa vida. Não, você hoje consegue viver sem o seu celular? De jeito um bicho fica captando toda hora. Alguém invade ele? Muito. Não, que isso. Vai tomar o meu dinheiro semana passada. Deixa eu te falar uma coisa. Tecnologia é uma coisa 100% segura. Concordo com você. Eu concordo. Mas eu não confio em quem cuida da tecnologia. Não, mas no Brasil a gente só tem gente boa. Graças a Deus, graças a Deus. Diferente. Se fosse em outro lugar, eu ia ficar preocupado, mas no Brasil só tem gente Então correta, vamos mudar a pergunta, tá bom? Eu posso mudar a pergunta no mesmo tema? Ou vamos mudar o tema? Vamos para outro canto, mas você quer me complicar, né, Aderbal? Não. Eu falei que nós ainda estamos, nós ainda estamos. Deixa eu escrever grande aqui. Nós ainda estamos defendendo a liberdade. Vou botar aqui, metade. A metade, estamos 50%. Nós ainda continuamos defendendo metade da nossa liberdade. Essa outra metade a gente ainda não tem consegue, liberdade. vai preso. Nós vamos continuar trabalhando para isso. Bacana. Eu só tenho mais uma dúvida. Por que só 3 países no mundo, velho? Butão, Bangladesh e Brasil. Porque são os melhores. Você não gosta do Brasil? Amo! Então, mas Butão eu nunca nem sei onde fica. Eu não sei também, mas deve ser o melhor para quem mora lá. Talvez seja. Vamos mudar de assunto. Estou de brincadeira com o nosso convidado. Estou com esse papo gostoso aqui, muito descontraído. Peço para você ir se inscrevendo no canal. E o nosso canal ela tem essa função, levar informação. Gente, e o seguinte, esse papo agrega para você. Porque, meu amigo... Eduardo, pré-candidato a distrital. Nem esse assunto de urnas eletrônicas vai debater aqui na Câmara Distrital. Isso é coisa lá do Congresso Federal. Esse bate-papo é informação para você. Por quê? Porque informação é tudo. Você conhece a Sucesso News FM? Ainda não.
Pois é, rapaz, é uma rádio que está despontando em Brasília e eu quero convidar você, meu amigo, que está aí, você está sentadinho aí, está bem confortável assistindo aí no conforto da sua casa, no seu computador, esse canal. Pegue agora a câmera do seu celular, aponte para o QR Code que aparece aí na sua telinha e navegue no Instagram da Sucesso News FM, uma rádio que é só sucesso. Você tem todos os dias a informação fidedigna, sem militância. Você acompanha a partir das 6 da manhã, com Brunoso, um programa Plantão Policial. Cara, é aquele programa que até sai sangue, mas sai um sangue dançando, um sangue com bom humor. Depois, às 10 horas da manhã, você vai assistir a política como ela deve ser, clara, objetiva, com Celson Bianchi. No sábado e no domingo, tem Raul Canal com o programa Pampa e Cerrado. Então, se eu fosse você, sintonizava agora. 100.5 FM, a Rádio Sucesso. A rádio que é um sucesso em Brasília. Tá intimado, vou viu? acompanhar, Tá né? intimado. Agora, depois dessa. Vai lá e a gente tá esperando uma resposta. Qualquer coisa eu vou te levar lá pra gente bater um papo lá na Sucesso News. Conversar com a rádio turma. que é só sucesso. Meu amigo, falando de rádio, falando que é só sucesso, a política hoje, ela depende 99% das redes sociais. Está bem preparado? Estamos organizando. Tá ficando a página bom. Tá bonita, né, velho? Começou a melhorar. Cara, 20 mil seguidores, eu falei que ia chegar a 50. Então já entra lá. Me ajuda aí. @. Já, nesse tempo que a gente está aqui, se não estiver batendo 30 agora, Meu irmão, já tá é errado. porque nós estamos fraquinhos. Ou o Aderbal tá fraquinho. O cara não. O cara confere aí. Se não tiver 30 mil, já vamos encerrar aqui. Rapaz, o cara entrou aqui falando com o presidente. O cara eu que sou fraco. Anota aí, galera. @Eduardo Torres Brasil. Simples assim. Você vai entrar lá nas páginas, você no Instagram dele, lá tem umas fotos, tem temas polêmicos, tem muito assunto legal. Entra lá em box, conversa com ele. Ainda não está podendo pedir voto. A partir do dia 15 de agosto, é isso? Se não é 16. 16 de agosto. Começa. Aí ele sim vai pedir o seu voto com um pouquinho mais de atenção. Aí você vai poder perguntar para ele também das bandeiras, que a gente não pode falar. A gente pode falar do que ele simpatiza. Já falou aqui da educação, da segurança. Saúde, já falamos um pouquinho, vamos falar mais. Um pouquinho do terceiro setor. Então você fica ligadinho, vai lá nas redes sociais dele, cara. Não foi ainda? Ah, não acredito. O pessoal tá mais mole que nós, velho. Tá mais mole. Se não estiver acompanhando, vamos embora. Vamos encerrar esse negócio desse jeito. Agora me conta uma coisa, meu irmão. Vamos falar de tema polêmico? Eu gosto de ver você nervoso. Pô, Derbal, eu já vou... Polêmica. Já tá mandando eu ir embora já. Já tá todo mundo olhando. Deu a hora. Tá todo mundo olhando no relógio. Vamos lá. Fala pra mim o que você acha do aborto. Derbal, nós, mais uma vez, eu te pergunto, somos cristãos, não somos? Sempre. Quem te deu a vida? Deus. Quem pode tirar? Só ele, mais ninguém. Então, Ponto. não tem o que discutir sobre aborto. Respondido demais. Quem dá a vida tem o direito de tirar. Tem o direito. Fora isso, ninguém mais. O outro tema que eu ia perguntar, vou até desistir, porque o cara é a favor da liberdade. Se é a favor da liberdade, é a favor do direito de expressão. 100%. 100%. Precisamos recuperar os nossos direitos. Tá mole, tá vendo como é legal? Bate-papo gostosinho assim. Tem... Polarização. Acha bom? Acha ruim? Acha que não existe? O que você acha? Acho que é natural. 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 Se houver respeito, sempre. A gente vai para frente. É aquilo que você falou no começo do programa, achei tema interessante. A liberdade de cada um. Direito de ouvir, né? Como é que você falou? Tem que você dar... tem que me ouvir, você não tem que concordar comigo. Não pode Mas sentou de frente a frente, eu vou te ouvir, você vai me ouvir. Fantástico. Concordar, ninguém é obrigado. Feminismo. Destruição da nossa nação. É verdade. Não só da nossa nação, da nossa sociedade. E eu acho que a mulherada... O feminismo prega muito o aborto. Vamos... Você já imaginou ser abortado? Nossa Senhora, nunca na minha mente. Eu acho que minha mãe me ama muito pensando um dia, pensar nisso. Agora é ridículo, né, cara? Eu tenho até que tomar cuidado com as palavras, que nós temos 3 mulheres aqui no estúdio, falar besteira, elas vão bater na gente. Não, mas a mulher deixa... Tá todo mundo bem vestido aqui. Não, mas ela pode estar tudo armada também. Brincadeira. Mas olha... Tudo trabalha, entendeu? Tem maridinho, é diferente, é tudo de família. Não é aquele povo que... Bagunçado, dorme sujo. Nasceu para ser mulher e ainda não se cabeludo. Não. Gente, a mulherada, algumas pessoas estão botando na cabeça das nossas crianças que o feminismo é a bandalheira.
trocar o nome, e a mulher ela não tem que ser feminista, ela tem que ser feminina. Eu não sei se foi a primeira dama que falou isso, o lugar da mulher onde ela quiser. Foi ela que falou isso? Não sei. O próprio presidente. O próprio presidente agora, falou. Tempo atrás, na posse da nova presidente da Caixa. Olha aí. Pois é. Daniela Marques. E é isso aí, cara. Acabar com esse negócio de guerra, homem e mulher. Somos todos iguais, claro. Mídia militante, está preparado para enfrentar? Você já enfrenta? Já tem algum repórterzinho que te intimida, assim? Eu sou leve, né? Eu não sou nem repórter também. Você tá quase para jornaleiro. Jornalista, rapaz. Mas me conta, está preparado aí para aguentar essa mídia militante? Eu falei quando eu cheguei aqui, você falou assim, como é que tá a caminhada? Eu falei, estamos aprendendo. É verdade. A vida é um eterno aprendizado, vamos aprender. Né? A gente espera que as pessoas, ou esperávamos, né, que as pessoas fossem profissionais sérios. Como eu falei, eu venho da área de comunicação. Deveria existir uma ética profissional. Né? Hoje eu tive numa reunião, um rapaz que veio nos conhecer, me conheceu da área de evento, e eu nem lembrava dele. A pessoa falou, não, mas o fulano te conhece. Eu falei, estou tentando lembrar. Quando a gente sentou de frente um com o outro, ele falou assim, ó, em tal dia, tal evento assim, eu te contratei, no meio do caminho, cancelaram o negócio, e eu falei para você assim, qual é o custo? Você falou assim, eu não tive custo, não vou te cobrar nada. Ele falou, não, mas você veio e tudo. Eu falei, não, se eu tivesse tido um custo na vida nossa, e como profissional, com certeza você trabalha baseado nisso, existe uma coisa chamada ética. É verdade. Infelizmente o que falta na mídia nossa é ética. Se ela é militante, se ela não é, ela poderia até ser militante. Né? Acho que é natural. Ética. É claro. Mas que tivesse, que falasse a verdade. Tem que ter o contraponto, o contrassenso, tem que existir. Se você falar a verdade, você pode expressar a sua opinião. Olha, foi dado tal coisa, não gosto, não concordo por A. Agora, começar a desconstruir e falar assim, é mentira, não foi feito assim. Foi João que fez, não foi Maria. Foi Maria que... Não dá. Não, e aquilo que você falou muito bem, 50% bota a cabeça do presidente para jogar bola, mata ele em cenas 50%. De teatro. De onde é que você está tirando esse número? Não, estou dizendo os 50% da esquerda militante do país aí, que são os terroristas, os malucos. E a gente não pode nem falar que eles são bonitos. Né? Acho que não dá isso tudo, não. Assim, 10% tem direito à liberdade e manda certíssimo. Sobre os outros 90%. Eu estou meio desinformado sobre esses números, vou até me informar, porque realmente você tem razão. Eu fiquei sabendo uma coisa, é bom que a gente está frente a frente, você não tem como mentir, porque tem várias testemunhas. O cara é cristão, cristão não mente. Atira mal, mas é caque. Pô, rapaz. Rapaz, olha só. Tô tirando meu CR. É mesmo, cara. Mas os tiros que eu dei foi bom. Foi bom? Foi bom. O alvo era grande? Pô, rapaz, foi. Não era do tamanho de um gol. Eu tava a 1,5 metro só de distância. Não tinha como errar. Mas deu certo. Não, rapaz, a gente brincou. Meu irmão foi militar, né? Foi da FAB. E a gente até brincou esse tempo atrás. A gente tava em Patos de Minas, fomos num stand lá. E eu dei uma sufocada no negão lá. É bom tirar, né? Passou sufoco. É bom tirar, né? É bom. Acho que, mais uma vez, defender a nossa liberdade, não só por uma questão de defesa, que é muito importante, claro. Mas como esporte e como terapia. É verdade. É relaxante aquele negócio. Então você é totalmente a favor do armamento. Mas vale a pena. Vale a pena. Você é a favor. 100%. Da forma que a gente tem, ela é... Uma legislação séria. Uma legislação séria, com diretrizes muito bem definidas. Porque olha só, as pessoas pegam, e você narrou no início a questão do Estatuto do Desarmamento, que houve um plebiscito, que foi atropelado, foi contra a vontade da população. Verdade. E hoje querem colocar na conta, mais uma vez, do presidente, de que ele está fomentando o crime com armas. Bom, de lá para cá nós desarmamos o cidadão de bem, que tinha sua arma ali registrada, que tinha um acompanhamento, querendo ou não, existe um protocolo, mas o anjo, ele não entregou a arma. O anjo entrega. O anjo continua, porque a ele foi dado esse jeito por Deus, provavelmente. Ele não entrega a arma dele. Né? Até porque vem do além. Porque não tem registro, então deve ter vindo do além. O que a gente teve hoje com o nosso presidente foi o direito agora de você falar assim, não, se o anjo tem, eu que sou quase anjo também posso ter. Né? Não tá faltando as asas. É o direito de cada um escolher. Tem quem quiser.
manuseia quem tem interesse. Confesso que como esporte e terapia eu acho que é algo fantástico. Algo fantástico. Trabalha, você atira? Já atirei algumas vezes, mas assim... Trabalha respiração, postura, concentração. Tudo. É um negócio que... Quando a gente vê alguém atirando com aquela naturalidade, as primeiras vezes que a gente vai falar, como que faz isso? É um negócio mais complexo. Eu tenho que pensar em tem... tanta coisa antes de puxar o gatilho. Até a forma de segurar, o jeito de apertar, tudo então, assim, são uma detalhes. terapia, é um exercício, é um esporte fantástico e, sim, é um instrumento de defesa. Você tocou num negócio bacana, direito, e eu sempre prego isso, sabe, Eduardo? Eu quero ter o direito da dúvida. É que eu canso de falar. Nós estamos aqui no estúdio em 6 pessoas. Se passa um bandido ali fora, olha para cá e vê, pô, tá, um cara está dentro de uma empresa, são 6 pessoas de bem, com certeza eles estão desarmados, porque a lei proíbe ele de andar armado. Tirou dele. E o bandido não tem dúvida. Quando ele vê 6 pessoas de bem, fala, são 6 pessoas desarmadas. E ele vem e faz o que ele quer. Eu narro uma situação que minha mãe vivenciou, né? Minha avó. Eles moravam, se eu não me engano, em Taguatinga, há alguns poucos anos atrás. Ainda era um barracão de madeira. Meu avô, vigilante noturno. Então minha avó ficava sozinha em casa à noite com os filhos. E minha mãe narra que um dia minha avó acordou, viu alguém mexendo na porta para poder abrir. Ela foi acender a luz, não tinha energia. O anjo tinha cortado a luz, a energia. E quando ela foi ver o cara forçando a porta, ela disse que na hora, a primeira reação dela foi gritar para um tio meu e falar assim, filho, pega a arma. Minha mãe disse que meu tio tinha 11 anos. Eu tava até com meu tio agora há pouco ali. Hoje ele é policial, aposentado. E aí, disse que na hora, ele com 11 anos, ele teve a sábia malandragem de pegar uma gaveta, abrir, bater a gaveta e falar assim, tá aqui, mãe! Não, o ladrão tá correndo até hoje. Então, assim, inteligente. Eu gostei da sua colocação de a liberdade da dúvida. Não tinha pegado, vou roubar essa... Pode roubar. Não, vou roubar não, você me empresta. É sua. Obrigado. Nossa, esse negócio de roubar aqui tá complicado. Nesse país nós falamos em roubar. Não vou roubar não, me empresta esse. Os caras são bolsonaristas e estão falando de Lula roubar, meu amigo? Vamos roubar não. Verdade. Gostei dessa questão de a liberdade da dúvida. Claro, pô. Se o anjo tiver a dúvida no que ele vai encontrar ali dentro, ele não vai entrar. E a gente vê também números baixando, eu não vou recordar agora, mas nós temos números, se eu não me engano, de 17 ou de 18, para agora números de 21, os homicídios com arma de fogo diminuíram em 20 mil casos. O Coronel Vasconcelos deu os números exatos aqui, mas diminuiu gritantemente. Antes da chegada do presidente Bolsonaro, eram em torno de 250 mil registros. Hoje supera 850 mil registros, CACs. E com os que estão lá para ser desenrolado, se for aprovado, seremos mais de 1 milhão de CACs no Brasil. Sim. Já temos mais de 1 milhão de armas registradas. E a arma registrada, na maioria dos casos, não estou dizendo que não acontece, mas não comete crime. Na verdade, a arma não comete crime. Mas o crime com essas armas registradas são casos muito raros e específicos. E quando é o proprietário, esse cara que é CAC, essa pessoa que é CAC, ela tem um registro e ela tem essa arma registrada. Quando se comete um crime com essa arma, é cassado dele esse direito e é apreendido essa arma. Entendi. Então ele não tem mais o direito de exercer essa liberdade. Aí ele perdeu a liberdade, ele teve o direito. Aí é uma escolha dele. É verdade. Se ele perdeu, por quê? O que é a arma de fogo? Você dirige? Muito. Carro mata? Muito. Mata também não. Mata não, só se você esqueceu o freio de mão lá solto e caiu sozinho. E mesmo assim foi alguém que esqueceu o freio de mão solto. É verdade. Se a gente falar que um objeto mata, o carro mata, uma faca mata. Não, teve um caso aí que o cara matou com violão, bateu na mulher com violão, matou a mulher. Então, qualquer instrumento mata. Uma caneta pode ser um instrumento de morte. O que mata é o cidadão que vai operar. Que vai usar, é verdade. Quando a gente fala na CNH, existe requisitos que, se você cumprir eles, existe lá uma prova teórica, existe lá um teste, diz que é um teste lá
psicológico lá que a gente... Não vou nem entrar nesse mérito. A gente vai lá e faz, né? Para o povo dizer se a gente é doido ou não. Não vejo coerência nisso. Serventia. Faz uma prova prática, que também é ruim pra caramba, né? Mas se passa naquele negócio lá, você tem a sua habilitação e seu tem o porte direito da sua arma, pilotar, que é um automóvel. a pilotar uma arma de 900 quilos, de 1 tonelada, de 2 toneladas. É verdade. Já quando fala em relação à arma de fogo, existe todos os pré-requisitos. Mais sérios, né? Porque só Porém, o tal do teste de doido que tem que mão, fazer lá, tem e é caro também, né? Além de ser mais caro. Agora, depois de cumprir todos os requisitos para você portar um objeto ali de 1 quilo, né, você ainda está sujeito à aprovação ou não de um cidadão do outro lado, né, de um delegado, de alguma autoridade da área de segurança ali. E esse é o maior questionamento que se tem. Por quê? Porque a gente entende que um carro mata tanto quanto claro. Às vezes até mais, às vezes tem um potencial pior. São regras muito bem definidas e se você comete um crime com um carro, você tem a sua penalidade. Se você cometer um crime com uma arma de fogo, você também vai ter a sua penalidade. Então, por que a gente deixar em aberto o seu direito? Você tem direito até aqui, mas ali vai depender do bom humor do cidadão do outro lado. Se o humor estiver bom, ele vai autorizar e vai te dar. Se ele não estiver de mau humor naquele dia, então ele tá com dor de cabeça, ele não tá afim de liberar nada para ninguém. Acho que quando a gente trabalha com a liberdade alheia, a gente tem que ter parâmetros muito bem definidos, que se forem atendidos, ponto final e acabou. Resolveu o problema. Meu amiguinho, deixa eu te falar uma coisa. Já caminhando aqui, o nosso papo já está quase em 2 horas ali. Papo muito bom. Nem vi o tempo passando. Eu quero simular uma coisa que você faz, uma dinâmica. Vai ser menos polêmico agora? Menos polêmico. Menos polêmico. Aí. Você é gente boa. Vamos fazer uma dinâmica, tá? Chegou agora aqui, vamos botar essas 3 moças bonitas aqui. Elas acabaram de chegar de fora do Brasil. Estavam em qualquer país, elas estavam desantenadas da internet, elas não sabem de informação, não sabem nada. E você vai ter agora o dever de explicar para as 3 que nós temos um candidato a presidente da República que é um ladrão. Convence elas. Convencer elas a votar no ladrão? No ladrão, é fácil. Caramba. É fácil. Você estava fora do país, era roubando? Não é. Era, não? Trabalhando? Trabalhando. Caramba, vai ficar difícil eu convencer vocês. A turma tava trabalhando. Não tem como pedir para votar no ladrão, cara. E como tem muito brasileiro que acredita. Me explica então agora, porque tem muito brasileiro que acredita e vai votar no ladrão. Você consegue explicar isso? Aderbal. É difícil. Você conversa com o povo na rua? Você anda de Uber? Não. Pouco, transporte público, alguma coisa. Conversa com o povo na rua. Na hora de comprar um lanche, um pão, você pergunta pro povo alguma coisa? Sim, esse ponto sim. Restaurante o povo ali... diz assim, ó, tem muita gente convencida a votar no ladrão. Eu vejo poucos. Eu também vejo pouquíssimos. Aqui na eu vejo poucos. Tem 2 só. Os últimos 2 anos estão aqui dentro? Não, não. No restaurante. Então, assim, eu tive a oportunidade, através do meu trabalho, de viajar o Brasil quase todo. Não são muitos, não. Cara. São poucos, né? São poucos. Infelizmente, por um ou outro, falta de conhecimento, por ignorância. Mas eu não vejo muitos que querem votar em ladrão, não. A maioria está no caminho certo. Eu queria, porque eu bati esse papo gostoso aqui com um cara inteligente, achei que ele ia conseguir me explicar como, gente, tem hoje no país pessoas que ainda pensam em votar no ladrão. Como é que se convence? Como é que você convenceria uma pessoa a votar num cara desse? Eu gosto assim, a gente vai trazendo exemplos. Eu gosto de exemplos. A gente tem um grande exemplo agora há pouco. Vou nem agora, vamos pegar mais atrás. Nós temos um grande problema que chama-se petróleo. Convertido na ponta é gasolina, né? Mas há um tempo atrás foi algo de grande crítica porque tinha anjos. Todo canto tem anjo nesse Brasil. Tá vendo? É por isso que essa nação é do Senhor Jesus. Que só tem anjo aqui. E alguém segurou o preço dessa gasolina. Eles dizem que foi uma canetada. Simplesmente falou assim, não pode aumentar o valor disso aqui. Só que, para gerar isso aqui, existe um custo.
Se você tivesse uma padaria e gastasse 50 centavos para fazer um pão, você venderia ele por 40 centavos? Quebraram no primeiro mês, né? Então, aí fizeram isso com a tal da gasolina. Olha, mas a gente custa aqui R$2 para fabricar o litro. Não, aí você só vai vender agora a R$1,50. E a gente teve vários problemas. Entre eles, além dos casos de corrupção. Mas quando você começa a ver e apurar números, aí você tem o quê? Um grande prejuízo. E alguém tem que pagar o prejuízo. Quem pagou? Eu e você. O povo. Porque nós trabalhamos. É por isso que é difícil convencer as meninas a votar no ladrão. No ladrão. Porque elas trabalham e geram impostos. E os impostos que elas geraram cobriram a diferença disso aqui lá naquela empresa nossa chamada Petrobras. Então, mas isso lá atrás foi alvo de crítica. Não se pode mexer no mercado. O mercado é livre, o mercado se autorregula. A gente tem que acompanhar preço internacional. Ótimo. Quando nós temos hoje um presidente que entende a liberdade, que entende que produzir por não dá para vender por 50 centavos, se você produz por no mínimo, para empatar, você tem que vender por no mínimo. Mas empresa nenhuma subsiste se ela não tiver lucro. Correto? Mas nós tivemos um presidente com essa linha. É uma linha muito difícil de entender. Fabrica um negócio por e vende por R$1,50. É um negócio difícil, né? Eu acho que é um negócio mais complicado. Ele tem que fazer uma tabela, desenhar e pintar. Mas nós temos um presidente hoje que entende essa dificuldade toda aqui. E aí nós tivemos pandemia, nós temos hoje guerra, nós temos um cenário, nós tivemos que cobrir o rombo, prejuízos, a ruiva. Você lembra da ruiva? Rapaz. Nós tivemos uma ruiva no Brasil. Compraram uma ruiva. Eu vi uma frase dela hoje que não vou falar para não te atrapalhar, mas compraram uma ruiva. Gente, só para entender, a ruiva era uma refinaria que foi comprada aí e que falaram que era ruiva porque estava toda enferrujada. Superfaturada. Então compraram uma ruiva e a gente teve que pagar todo esse prejuízo. E pagar cobrir todo esse prejuízo. Não, além dessa aí teve o tal do Abreu também. Aqui no Brasil, o tal do Abreu e Lima, a refinaria também que não foi para frente. Tem vários. Se a gente for citar nomes teve aqui. Vários outros cenários aí. Mas ruiva é um negócio mais bonitinho. É mais bonitinho. Eu já imaginei uma ruiva bonita. Então. Aquela de lá era enferrujada. Então, assim, para cobrir esse rombo, é como a sua conta dentro de casa. Você tem um cartão de crédito. Mas, sei lá, vou dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem. Você ganha R$1.000. Seu cartão de crédito tem R$2.000 de limite. Você gastou 2.000, me diz como é que você vai cobrir a fatura. Não vai. Foi o que fizeram. Aí você faz o quê? Vamos dividir, vamos financiar esse negócio. Esses 2.000 seus, você vai dividir, ele vai virar 10.000, mas dividido em 1 milhão de vezes. Ótimo, você vai conseguir pagar, mas vai pagar 5, 6, 7, 8 vezes a mais. E foi isso que fizeram com a nossa gasolina, né, que todo mundo utiliza e na maioria utiliza. Hoje, para tentar resolver o problema, o que o nosso presidente fez? Mexeu na empresa? Deu prejuízo para a empresa? Não. Olha só, é verdade, o mercado é livre, ele se autorregula, existe um preço de produção, um preço de custo, você não pode vender abaixo do preço de custo. É verdade. Como que eu faço para diminuir isso na ponta? Vamos fazer o seguinte? Imposto. É de todos? É de todos. Se é de todos, vamos fazer assim, ó. Se é de todos, não lembro agora qual era o imposto federal, mas eu acho que dava em torno dava na casa de 5,85, se eu não estou enganado, tá? Mas vou chutar aqui. O imposto federal cobrado pelo presidente da República era de 5% da gasolina. Que fosse de 50%, o presidente zerou o imposto. Aí o presidente fala assim, mas os estados podem ajudar mais um pouquinho. Porque, afinal de contas, o do governo federal é 5%, mas dos estados, uma boa parte, em média, é 30%. O tal do ICMS, né? O tal do ICMS. Caríssimo. A proposta do presidente foi zerar isso. E mais do que isso, o presidente disse o seguinte, vamos limitar o teto do ICMS em 17%. Então, cada estado só pode cobrar no máximo 17%. Tem estado que hoje ainda cobra mais do que o teto. Não cumpre lei.
Né? Só o presidente da República que é obrigado, inclusive, a justificar a lei que ele faz. Eu não estou falando do meu presidente, não. O cara não é ditador, ele tinha que mandar. É 17 e acabou. Mas ele vai ditar ele ainda. Não é ditador? Não é ditador. Ditador não era aquele negócio na escola. Ditado, A professora falava assim, ó. Você escreve, né? Isso, cachorro. Aí você ia lá, assim. Você assasse. Aí o presidente também, nossa, é ditador. Aí o que ele ditou? Ele ditou o seguinte: 17%, só pode cobrar no máximo 17%. Do outro lado, as pessoas ainda não aprenderam a escrever 17. É verdade. Aí ele vai continuar ditando. Sabe escrever só 19, 21, 23. Então eles não aprenderam ainda. Então, o nosso ditador ele ditou 17. O pessoal está aprendendo ainda. Os governadores estão aprendendo ainda. Cara. Agora, mais do que isso, ele disse o seguinte: se o governador falasse que ele vai zerar o imposto, falasse, não, nós vamos, em vez de 17, nós não vamos cobrar nada, vamos cobrar zero. Aí o governo federal ia fazer o quê? Eu pago os 17%. Subsidiar para o Estado. Para o Estado não perder a arrecadação. Mas, por alguns outros problemas, a Câmara não aprovou. E governadores não cumpriram nem o que foi ditado pelo nosso presidente ditador. Dos 17%. Mas a gente já viu uma grande baixa, uma grande melhora no valor do combustível. É verdade. É da forma que a gente gostaria? Nada é da forma que a gente gostaria. Mas dava para diminuir muito mais. De R$8 para que estava aqui em Brasília. 5, tá ótimo. Hoje aumentou mais um pouco. Eu abasteci hoje a 5,89. É mesmo? Mas até semana passada eu tinha abastecido a 5,35. Foi o que eu abasteci também. Então, assim, aumentou. Em uma semana para cá já aumentou mais 50 centavos no litro. Mas, poxa, se a gente olhar para R$8 que estava antes, a gente diminuiu em R$2,70. A estimativa do presidente, quando ele ditou aqui, né? Quando ele foi ditador, era de reduzir em torno de R$2. Hoje nós já temos essa redução de mais de R$2. Teve lugar no Brasil que botaram placas aí na internet que chegou a 4,85. Em vários lugares onde diminui mais. E a responsabilidade não é do governo, não. É sua. Você que vai votar agora, eu vou votar no Bolsonaro, mas aí o governador, eu vou votar no Zequinha da facção criminosa. Aí como é que o presidente faz alguma coisa? Então, na hora que você for votar, vote certo. E não adianta você votar no presidente bom e no resto ladrão. Ou é todo mundo bom, ou não é, galera, senão não vai. Você falou uma coisa muito importante, Deval, olha só. No início você falou assim, eu não quero votar, eu não quero... Gente, vote. Faça a sua escolha. Não tem ninguém que presta. Aqui no DF a gente deu exemplo, a gente sempre votou no menos ruim. Menos pior, Vote. Escolha, faça a sua escolha. E a gente viu ao longo do tempo, as pessoas não tinham esse conhecimento de que o presidente não governa. O presidente, ele tem algumas medidas que cabem a ele, mas boa parte delas passa pelo Congresso Nacional. Quem decide, na maioria das vezes, por mais que o presidente vete ou sancione qualquer coisa, o Congresso tem o direito de derrubar veto ou de vetar uma medida do presidente. E você me fez lembrar o discurso dele, cara. No dia da posse, Bolsonaro, para o Congresso lotado, senadores e deputados, e ele falou, se vocês não me ajudarem, eu vou ser a rainha da Inglaterra. Usou esta frase, porque eu vou ter o título, mas se essas casas não me ajudarem, e não ajudaram. Nós estamos há 4 anos sofrendo porque o Congresso tem atrapalhado muito. Eu falava isso no dia da vitória do segundo turno. O pessoal reuniu na esplanada e de cima do trio a gente comemorando lá, mas eu falei, não será um período fácil. É verdade. E o presidente precisa do povo. Porque quem aprova é essa casa que a gente está aqui em frente. Mas essa casa só aprova se o povo tiver. Agora que eu lembrei que lá atrás eu estava falando, o poder emana do povo. E como que a gente pode exercer esse poder? Nós aprovamos uma pauta que foi muito difícil no Brasil, que foi a nova Previdência. O texto era bom? Eu vou te perguntar, tá vendo? Agora eu estou te entrevistando. Você está me entrevistando. Eu acho que foi necessária. Então, mas a pergunta foi, o texto era bom? Não. Tá vendo? Tá vendo que quer ficar na parede também não, né? Claro.
Então tá me vamos lá. encostando na parede. Não, A nova Previdência, o era texto não era necessário. bom, ele era necessário. E a população entendeu que era necessário. Quem aprovou o texto? Congresso. O povo. O povo. O povo foi para frente do Congresso, o povo foi para frente barulho. da Casa de Parlamentares, o povo foi para as comissões, o povo foi para o plenário, o povo foi de gabinete em gabinete pedindo a aprovação da nova Previdência. Ligou e perturbou muitos gabinetes, encheu caixa de mensagem de e-mail de vários parlamentares. Você falou, lembrei, lista de e-mail de todos os deputados e senadores. É verdade. Infelizmente, nós temos uma casa, não só o Congresso Nacional, como várias casas legislativas, que eles só trabalham sob pressão. E o povo tem que entender que não é só ir lá no dia da eleição. Quer que alguma coisa caminhe? Faça barulho, cobre. Barulho. E olha, lembrando aqui, foi muito bem de falar isso, você talvez, jovem que vai votar agora, não lembre, mas nós tínhamos um parlamentar chamado Dr. Ulisses Guimarães, que falava uma frase muito bacana: o parlamentar só tem medo de uma pessoa, do povo brasileiro, porque você é que vota nele, entendeu? Dê valor no seu voto. Agora, meu amigo, vou fazer uma pergunta para você bem fácil, que você não vai saber responder, mas eu vou responder para você, tá bom? Você sabe o significado do 7x7? Me conte, eu vou te perguntar, você sabe o significado do 7x7? Rapaz, o cara vai acabar criando um podcast, viu, Marcelo? O cara é bom de entrevista. Foi extraído a essência desse nome de uma passagem bíblica. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? 7 vezes. Não te digo 7 vezes, te digo 70 vezes 7. Nós pegamos o 7 por 7. E por que isso? Deve perdoar 70 vezes 7. Porque o perdão tem que ser eterno. Você vai ter que perdoar sempre. E o 7 por 7 é o bate-papo que nunca acaba. Quando você chegou aqui, você perguntou: quantas horas vai ser de bate-papo? Eu falei: se o bate-papo for bom, vai ser de 3 dias. Se for ruim, é 2 horas. Mas não é. Eu vou descobrir agora, então, se foi bom ou foi ruim. Você já está caminhando para encerrar? Não, ainda vamos conversar mais. Eu estou te explicando. O papo é muito bom, mas tem que ficar o gostinho de quero mais. Já pensou se eu extrair tudo, espremer o Eduardo aqui? Você está saindo bem, né, Marrom? Você está pré-candidato? Não, ainda não tem intenção. Saindo bem, não tem intenção. Mas quero aqui deixar já a casa aberta para você. Vamos convidá-lo mais vezes, principalmente quando tiver já o número, já tiver tudo, para a gente falar assim, de plataforma de governo, falar de projetos, falar de suas bandeiras. A gente costuma tentar gravar em 2 horas, bater esse papo durante 2 horas, para não ficar maçante também para a nossa audiência. Mas não terminou não, cara. Peraí. Agora, a gente falou aqui de arma, de título. Você, olhando para a câmera da verdade, vai falar com a molecada de 16 anos que está tirando o título pela primeira vez. Vai aconselhar. Você não pode pedir voto. Vou te lembrar para você não correr em crime eleitoral aqui. Eu vou pedir voto para Derbal, porque ele está aqui, ó, um pré-candidato ainda forte. Não. Mas essa garotada nova, que é bem antenada, que está aí nas redes sociais, mas que tem muitos que não quer saber de política, não está estudando, que é até um dos motivos do nosso podcast, sabe, Eduardo? A gente quer instruir, principalmente essa garotada antenada, que só tem um jeito, galera, de mudar o mundo, o país, é através da política. Não adianta você botar um 38 na cintura, não adianta você causar uma revolução, não, isso não vai mudar, vai arrumar um problema. O voto é a forma certa de você mudar o país. Então eu quero ouvir você convencendo aí os garotos de 16 anos a votar e votar certo. Lente da verdade. Eu sou ruim para falar para câmera, mas eu vou falar, hein? Vou aprender. Olha só, eu vim de uma cidade, como eu falei no início, chamada Ceilândia. E na Ceilândia o que mais tinha, não que não tenha mais hoje, mas que tinha bastante, eu cresci nesse lugar, era o crime que foi na porta da minha casa. E eu cresci convivendo com isso. A minha mãe caminhou com os filhos dela ouvindo de algumas pessoas dentro da família dizendo: se não mudar daí, seus filhos todos vão ser bandidos. E eu acredito na educação, porque a educação lá dentro de casa surtiu efeito, fez diferença. Muitos de nós, principalmente na periferia, acreditamos
numa mentira de que da periferia não sai o que presta. E sai. Sai muita gente boa, sai muitos bons profissionais, sai muita gente inteligente, sai gente para o mundo inteiro. É triste quando nós nos convencemos dessas mentiras. Eu estava essa semana conversando com alguns amigos na quadra onde eu cresci e lembrando de alguns nomes que, infelizmente, posso dizer que conviveram com a gente, mas não chegaram à idade que nós chegamos, porque se deixaram levar pelo crime. E esse crime, muitas das vezes, ele tem sido sustentado, ele tem sido incentivado, muitas das vezes, pela política. Nós tivemos casos no Brasil de governador dizer que o tráfico emprega. Ele só esqueceu de dizer que o tráfico leva a sua vida muito cedo. Ele esqueceu de dizer que o tráfico leva a vida da sua família muito cedo. Esqueceu de dizer para você que as drogas, que talvez te dê uma alegria momentânea, destrói a sua vida e toda a sua família. Então, para que a gente possa mudar isso, faça a diferença. O seu voto jovem é importante. Nós crescemos numa sociedade dizendo: o jovem não tem nada na cabeça, o jovem não sabe decidir, o jovem sabe o que quer. O jovem não quer ser vagabundo, o jovem quer sim ser alguém de opinião, ser um trabalhador e quer ser um exemplo dentro da sua casa. Então comece a mudar hoje, nesse ano, que você tem a oportunidade de começar a mostrar escolhas corretas. É na eleição. Não se isente. Não jogue fora a sua oportunidade de mudar a história do seu bairro. Eu cresci num bairro perigoso. Eu cresci num bairro onde, infelizmente, perdi muitos amigos por crime. Mas, graças a Deus, também tenho a alegria de conviver com alguns amigos que atingiram seu sucesso, que tiveram oportunidade. E sim, é na política que nós vamos conseguir construir novas oportunidades para você, jovem, que está aí do outro lado achando assim: ah, mas aqui não tem oportunidade para mim. A política pode criar essa oportunidade, assim como ela destruiu a oportunidade de muitos ao longo do tempo. Então, jovem, tenha consciência de que você é importante, é de extrema importância para a nossa nação. Recado muito bem dado, não preciso nem acrescentar nada e não vou acrescentar. Só vou falar o seguinte: jovem, você que é antenado, que está aí ó, nas redes sociais, que está aí com seu smartphone, dá um Google, vai no Instagram, @EduardoTorresBrasil. É isso? É isso. Já decorei, tá vendo? Já bisbilhotei a vida dele e faço questão de te pedir. Vai lá, entre no Instagram, tem uma dívida com ele, eu quero triplicar agora, tá? Eu sei que 50 mil já chegou, 60 mil. Vamos botar lá de seguidores no canal do nosso amigo. Agora eu vou voltar. Agora você vai voltar, agora né? Eu vou voltar. Ah, cabra bom. E eu quero também falar com você, meu amigo empresário, empreendedor, meu amigo que é funcional liberal. Você está bem visto na internet? Você está preocupado com o seu produto na internet? Está aqui, ó, nosso amigo pré-candidato. Perguntei para ele mais cedo como que anda lá. Ele está com a equipe, a página dele é bem bacana. Fotos bem colocadas, cores bonitas, vídeos muito bem organizados. Se você não tiver isso na sua página na internet, o seu produto vai sumir, vai desaparecer. Então, quero te convidar, pegue aí agora o seu celular, aponte a câmera para o QR Code que aparece na tela e navegue na página da Start 7 Produções, uma empresa de marketing digital preocupada com o seu produto, quer fazer da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, um sucesso. Como eu estava conversando aqui com meu amigo Eduardo, a internet hoje é tudo. Estou aqui brigando com você para ficar lá acompanhando e entrando na página dele, porque você ter seguidor é interessante, não só para você vender um produto, mas para você instruir, né, Eduardo? Esse papo que a gente tem aqui, você tem também nas suas redes sociais, não é isso?
A gente tá aprendendo lá a conversar com as pessoas. E se responde todo mundo? Todo mundo não dá, não, mas a gente responde vários. Mas, ó, nós vamos melhorar nisso. Só esses 60 mil que eu tô botando. Só os 60? Só esses 60 mil você vai responder. O que passar disso, a gente não precisa responder, não. Cara, nós vamos responder só os 60 mil. Agora, galera, se eu fosse você, eu não perderia tempo. Eu vou te falar isso e é um testemunho próprio. Eu sou comerciante também, além de estar aqui perturbando vocês com esse bate-papo todo. Eu sou um comerciante e a minha empresa, eu procurei no Google e não achei. Cara, eu ficava louco. Aí, conheci um tal de Marcelo Medeiros. O cara me deu umas dicas. A empresa Star7 foi lá, repaginou a minha página no Google. Porque o Google, Eduardo, é um shopping quente. Quem vai para o Google está querendo aprender, está querendo comprar, está querendo informação. E na hora. O Instagram não. Você bota lá e a pessoa vai te achando, vai olhando. O Google não. Eu quero um candidato da Ceilândia, um cara bom. Você botar essa frase, vai aparecer lá. O Google é um trem de inteligência, esse tal Google, viu, cara? E se você não está bem colocado lá no Google, meu amigo, ninguém vai te procurar. Eu lembro que tinha um amigo meu aqui na esquina. Pô, estou te procurando e não te acho. Porque minha página estava bagunçada. Então, pegue o seu celular, aponte a câmera para o QR Code que aparece aí na tua tela e navegue nas redes sociais da Star7, no Instagram da Star7 e deixe lá o seu contato inbox. Vamos ter o maior prazer em entrar em contato com você, beleza? Meu amigo, como eu falei para você, ainda não acabou, tá? Quero que você agora se dirija para 40 milhões de brasileiros que não foram às urnas ou que foram e votaram branco e nulo, chamados abstenções. Eu, particularmente, acho isso um crime. Você não participar de um processo tão sério que precisa, é necessário e é um dever do cidadão, o voto. Então, eu quero que você agora dê o seu recado para as pessoas que votaram branco, nulo ou que não foram votar. Olha só, eu vou dar um recado. Não só para os que se abstiveram do seu voto, mas para aqueles que ainda apostam num caminho que não existe. Nós temos a opção hoje. Na verdade, nós temos na nossa frente 2 caminhos, muito bem claros e muito bem definidos. E você pode se abster. Você pode ir para qualquer outro lugar, ficar à margem de qualquer um desses caminhos. Mas pense que você também está com a gente dentro desse barco que está furado. E se você não ajudar a gente a tirar a água, vamos afundar todos. Não adianta depois dizer assim, mas eu não participei disso. Vai afundar juntos. Então nós precisamos de você, da sua escolha. Não vou nem dizer para que lado. Olhe os lados. Temos 2 caminhos. Faça a sua avaliação. Como bem disse o Aderbal, dê um Google, pesquise. Acho que a informação é o melhor caminho para a formação da nossa opinião. E a partir disso, você vai fazer a sua escolha. Agora, não deixe de escolher. Não deixe para que outro escolha. Porque é escolher quem vai educar o seu filho, quem vai colocar comida dentro da sua casa, quem vai fazer as suas escolhas. Imaginou alguém que vai escolher o que você veste, dizer o que você come, ou de que forma que você tem que cuidar do seu filho, do seu bem? Então não deixe que outros escolham por você. Faça a sua escolha. Nós precisamos, o Brasil precisa que você se manifeste, que você diga de que lado você está. Acho que quando a gente não se manifesta, quando a gente fala assim, não tem nada bom, vou deixar para você escolher, nós somos covardes. E nós não somos uma geração e nem filhos de uma nação de covardes. O brasileiro, ao longo do tempo, se mostra forte, se mostra corajoso. Vencemos uma pandemia com suor, com trabalho. E não vai ser agora que nós vamos nos furtar da nossa coragem e da nossa decisão. Muito bom, gente. Bom de conversar com um cara inteligente é isso, né? Os outros eu falo os trem, o povo olha pra mim. Cara, porque e é o silêncio reina. Eu vou ter medo até de apanhar aqui. Meu amigo Eduardo, eu não tenho palavras para te agradecer, meu amigo, mas ainda não acabou. Eu quero que você, olhando para a câmera da verdade, e é o seguinte, eu tenho certeza que você tem alguém
que tá te devendo. Aproveita, cobra. Ó, é o momento, hein? Brincadeira. Mas, ó, manda aí seu beijo pra Michele, pro Bolsonaro, faça o que você quiser. Os microfones são seus. Como eu te falei, você é pré-candidato, não pode pedir voto, não quero fazer ninguém aqui incorrer em crime eleitoral, mas eu quero deixar a câmera da verdade aberta para você falar com sua audiência. Os 60 mil que estão lá no Instagram te esperando, que você vai responder todo mundo hoje à noite. É hoje, hein? Eu vou olhar lá. Daqui a pouco vou sair daqui já olhando. E vai responder todo mundo. Então fale com esse povo, fale com o povo de Brasília, sabendo, gente, que o meu amigo Eduardo é pré-candidato a uma vaga de deputado distrital. Ele não vai defender a Ceilândia, ele vai defender Brasília. Ele não vai defender uma bandeira, vai defender todas. Então, agora é a hora de você falar para ele os problemas que tem aí na sua região. Lago Sul, Lago Norte, Asa Sul, Asa Norte, Ceilândia Sul, Ceilândia Norte, entendeu? Entre lá no Instagram dele, converse com ele, ele vai responder. Agora, as câmeras são suas. Só 60 mil que eu vou responder. Só 60 mil, tá combinado. Na verdade, eu venho primeiro agradecer ao Aderbal, ao 7x7, ao nosso amigo Marcelo ali, o cara da técnica que faz tudo acontecer. Mas quero agradecer também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fala pra caramba, né? Você teve paciência de acompanhar até aqui, você já é um guerreiro. Mas quero agradecer também a todos os amigos, os colaboradores, as pessoas que têm confiado, né, na gente, nessa caminhada, nesse propósito. Como eu bem digo, existe um propósito. A nossa nação hoje vive um propósito. Jair Messias Bolsonaro, hoje no Brasil, é cumpridor de uma missão. A nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, que tem feito um trabalho pelo voluntariado, pelo social humanizado. Nós temos hoje uma primeira-dama que humaniza o Estado, que deu visibilidade a tantos daqueles que eram esquecidos, como você, na boa parte que nos acompanha, pessoa com deficiência. Né? Como eu disse agora há pouco tempo atrás, jogou luz ao voluntariado, à importância desse voluntariado. Ao nosso presidente que, em momentos tão difíceis, não se furtou e não se trancou dentro da sua residência, mas foi ponto a ponto, olhar olho no olho para entender a necessidade da nossa população. Nós precisamos ter um Brasil humanizado. E eu tenho a grata honra, e eu não posso jamais deixar de registrar o meu agradecimento a Deus pelo amor e pelo cuidado com a nossa nação. Agradecer a Deus a oportunidade de, dentro de casa, a gente conseguir ver, conviver e participar de toda a mudança que o nosso Brasil tem começado a desfrutar. E eu tenho certeza, assim como a primeira-dama deixou muito bem registrado, que enquanto houver joelhos daqueles que buscam a um Deus vivo, a nossa nação será um exemplo. A nossa nação continuará de pé. Então, eu quero agradecer a todos vocês aí desse outro lado. E eu quero fazer um pedido grande e muito sério. Que não seja só a primeira-dama de joelhos. Que a nossa nação possa permanecer de joelhos, orando não pela pessoa ou figura apenas do presidente Bolsonaro, mas por aquilo que ele representa, pelo propósito e pela missão que ele cumpre ocupando esse cargo frente ao nosso Brasil. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha amor pela nossa nação, que nós possamos se ver cumprir grandes promessas desse Deus na nossa nação. E para que isso aconteça, nós precisamos da sua oração, do seu comprometimento em orar e abençoar a nossa nação, o nosso Brasil, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e a nossa primeira-dama, lindíssima e usada por Deus, Michele Bolsonaro. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos e a cada um de vocês aí do outro lado. Amém, meu irmão. Amém. Que bacana, que bacana. E olha só, ele estava falando e eu estava viajando aqui. Realmente, nós nunca tivemos uma primeira-dama tão comprometida. Mas olha só, eu tenho que render os louvores aqui à nossa primeira-dama. Porque Lula tinha Marisa que estava preocupada em fazer uma estrela no gramado do Palácio do Planalto. Mas era empreendedora, ela vendia Avon.
Ah, é verdade. Muito bem lembrado. Depois, a dona Dilma não tinha, né? Primeira dama. Pelo menos aparentemente. Eu não sei. Aparentemente, eu não. Sei, eu não tinha convívio, entendeu? E realmente nós temos hoje uma primeira dama comprometida. Lembrando que você vai acompanhar tudo isso e muito mais lá no canal Brasília no ATV. Eu sempre te pedindo, se inscreva no nosso canal. Eduardo, obrigado. A casa está aberta para você. Vamos fazer uma corrente realmente de oração. Vamos botar aí o país acima de tudo e Deus acima de todos, que é a mensagem do nosso presidente. Precisamos de pessoas boas dentro da Câmara Legislativa, dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, e vamos trabalhar muito para isso, e eu conto com vocês. E torno a insistir, vai lá, dê um Google, aprenda sobre o candidato, antes de você votar, aprenda. No mais, eu te agradeço e te digo, até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau!